Fala aí galera, eu sou o T e quando o drone ativa efeito, ele não controla apenas o topo do seu deck, ele controla o seu destino. E aí rapaziada, beleza? Bom, eu sou o Rafael Reich, do canal Reich Yu-Gi-Oh! E hoje eu vou falar do melhor formato de todos os tempos, na minha humilde opinião. Completamente parcial. E bem, meus amigos, hoje estamos aqui para falar sobre o formato do Spyro. É mais um episódio na série de formatos. Infelizmente perdemos algum dos episódios, eu perdi alguns dos episódios que eu tinha gravado lá no meu outro canal, mas vamos tentar puxar aqui principalmente alguns dos formatos que eu ainda não tinha falado. E hoje o formato escolhido é o formato do Spyro. Uma parada que é legal, que seria interessante de conectar, é que esse formato é imediatamente em seguida, ou quase, ao fim do formato do Zodiac. Então, isso aqui vem logo após. Se você já viu o formato do Zodiac lá no meu outro canal, você vai saber como foi o formato e você vai saber como é o formato depois daquele. Então, hoje a gente vai tentar falar um pouco das implicações desse formato, como ele se desenrolou, como ele era. Vamos tentar contextualizar vocês de como era o formato, de como ele iniciou, qual era a expectativa, como foi o desenrolar, a evolução até chegar no crepúsculo e morte do Spyro, pelo menos temporariamente, já que no começo de 2020 o Spyro voltou pro meta aí junto com o Magician Souls, né? Mas o assunto é esse, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então, pra gente poder começar isso aqui, é claro que antes de a gente falar do real assunto, que é o formato do Spyro, a gente vai falar e contextualizar um pouco vocês como era a época do formato pré-Spyro e como estava sendo a expectativa para ele. Como eu falei na introdução, o Spyro veio quase que imediatamente após o formato do Zodiac. E para quem não lembra, no formato do Zodiac, pouco antes dele morrer, foi quando teve a virada de chave da Master Rule. Então foi implementada a Master Rule 4. Bom, então foi justamente na virada de chave da nova Master Rule. Pra quem não lembra, né, até então você só tinha ali as 5 zonas e você podia fazer quantos sumos de extra deck você quisesse. A partir de outubro, final de julho, se não estiver enganado, final de julho na real, foi implementada a nova Master Rule e com ela vieram algumas coisas para poder alavancar essa nova regra. Afinal de contas, para você conseguir fazer monstro do extra deck, você podia, agora tinha a Extra Monster Zone, você podia invocar o monstro ali e só podia invocar nas Main Monster Zone se tivesse links apontando para ela. Tanto que no início teve muita resistência com relação a isso, porque parecia que a Konami estava querendo forçar você a comprar os links que ela estava criando para conseguir jogar com os decks que você jogava antes. Meio que você tinha que usar o link, gastar teus mãos pra fazer o link, pra fazer a mesma coisa que você já fazia antes, porque os decks da época não estavam preparados pra isso. Inclusive esse foi um dos grandes pulos do gato do Spyro, porque meio que o deck tava preparado pra isso, claro, ainda não falando da chegada do Double Helix, a gente vai chegar lá. Mas aí, junto com essa a nova regra da Konami, foi lançado um Structure e veio a coleção de Code of the Duelist, tá? Até então não tinha sido hitado os Zodiacs, mas eventualmente chegou a lista que matou o Zu, tirou algumas cartas de True Draco, algumas cartas de consistência relativamente séria, mas com o banimento do Zodiac, a nova coleção de Code of the Duelist não conseguiu colocar nenhum deck no meta. Na verdade, colocou um que foi o Trickster. Nesse deck, nessa coleção, vieram algumas cartas do anime, né? Como, por exemplo, o próprio Trickster, se não me engano, veio o Altergeist, algumas cartas de Rocket, o Firewall chegou ali. Firewall, eu lembro, foi a box do Mundial. Toda vez que eles fazem o Mundial, eles dão, tipo, 2 boxes da coleção que vai lançar ainda. Aí eu lembro que eu tirei Firewall, foi tipo Firewall Reincarnation, foi bizarro. Esse ano foi o ano que você foi pro Mundial, né? Que ano, cara? Acho que é por isso que eu tenho um pouco de memória afetiva com esse ano. É, muito provável. Então, daí veio essas cartas aí, né, essa nova coleção, veio o arquétipo do World Chalice, que era um dos arquétipos Links, né, que tava vindo. Os arquétipos Links que vieram nessa coleção, como o Golk, por exemplo, eles não tinham bala na agulha pra fazer alguma coisa. O World Chalice era o único que conseguia tentar fazer alguma coisinha ali, mas o meta pós-Zodiac, que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque vai ser um formato inteiro só pra falar deles, mas a gente teve um limbo, né, porque sempre tem, quando vem uma banlist assim, que capa o formato, sempre vai ter um limbo de decks que ficam no competitivo, até que chegue a nova box que vai lançar teoricamente um novo deck para ser o meta daquela época. E como a coleção seria o Circuit Break, que é justamente a coleção que viria o Double Helix, que já seria, a gente já sabia que o Spyro ia ser meta, porque nosso EG estava sendo uma putaria, então a gente já sabia que em outubro ia ter um novo meta, mas no limbo da banlist até outubro foi um meta completamente atípico, onde basicamente era formado pelo Pêndulo Magician, o Trickster
e o True Draco. Basicamente, essas eram as 3 maiores Tinha o potências desse Aleister formato, né? também. Na verdade, assim, a verdade é que esse formato, eu lembro desse formato porque foi o formato que teve um regional. Teve assim, o torneio que teve nesse formato foi um regional e acabou, entendeu? Foi 3 semanas de formato, foi bizarro. Eu lembro que Foi só 3 semanas, topou. cara? Foram 3 semanas de formato, foram 3 semanas entre o limbo do Zodiac ser banido e o Spyro ser lançado. Não sei, 3 semanas, um mês e tal. Eu lembro que foi pouquíssima coisa. E de relevante teve um regional, porque eu lembro que eu joguei de Paleozoic Frog, eu fiz 0-2 drop perdendo pra Chaos Max. Foi um dia legal. Enfim, esse formato é meio bizarro, porque meio que não existia um deck bom, conforme você falou perfeitamente. E aí, o que era bom era literalmente qualquer coisa que antes era competente. Era competente, mas o Zodiac era muito melhor que o resto. O Zodiac era muito melhor que o Pêndulo, muito melhor que o Tridraco. O Zodiac era muito melhor que o Invoked, que foi um deck que apareceu também. O Invoked sempre aparece quando o formato tá meio paia, né? O formato Sim. começou, sempre vai ter um cara um mal intencionado jogando de Invoked. É Mau bizarro. caráter. Nossa, toda vez. Mas Os caras não cansam. Normal Summon Aleister já era chato e repetitivo em 2017. Enfim. E engraçado que isso aí é uma parada que a gente precisa viver hoje, por exemplo, que é quando tem mas é claro, isso é muito mais fácil quando o meta tá muito bem fechado e estabelecido. Mas, por exemplo, na época, você tinha o Zodiac como sendo, mano, era tier 0, não tem como falar outra coisa. Mas o True Draco vinha ali um pouco atrás e aí variava entre variantes tipo de True Draco Zu ou o Zu puro. Variava e dependia da época pra você usar isso. Mas tinha alguns decks bons. E enquanto o Zu não saísse da frente, os decks não teriam chance. Por exemplo, o Pêndulo Magician, que veio numa coleção fechada exclusiva pra Pêndulos, diferente do OCG que ele veio no Instruture, ele absolutamente não tinha força. E era um Pêndulo Master Rule 3. Pendulando 5 e foda-se. E com cartas de efeito de se destruir elas mesmas, tá ligado? Tinha o Astrograph, o Double Iris A3, tudo. Mas o Zu impedia esse deck de aparecer. A parada engraçada. Não, o Zodiac era completamente opressivo. O Pêndulo, Exatamente. assim, o Pêndulo não existia naquele formato. Não topava Pêndulo. Na verdade, a verdade verdadeira é que praticamente nenhum deck diferente do Zodiac topava. E se topava, era um Windwitch Invoked, entendeu? Era um deck, assim, que topou ali o 8º lugar, sacou? A proporção era tipo 28 O formato Zu. Zu, pós-continental, tem que um fator contextualizante importante, é que o formato Zu, continental, foi no Brasil. E eu lembro que pós-continental foi uma das únicas vezes que eu vi o semanal da DualShop não dar gente. Tipo, não tinha gente o suficiente pra jogar o semanal. Tá ligado? Tava Não engessado, né? juntava 4 ou 8 pessoas pra jogar o semanal, porque ninguém mais queria jogar cartinha, velho. Bizarro. Era foda. O Zu era completamente splashable, era muito opressivo, a engine era tão boa que você podia usar em qualquer deck, mas no high level do competitivo topava tipo 28 Zu, com variações de estudar, como eu disse, mas qualquer outro que topasse tinha o Zu em algum lugar, e aí o Pêndulo Magista escapava um ali ou aqui. Mas enfim, mas o deck ainda assim era bem competente, e é importante frisar o Pêndulo Magista aqui, porque ele vai ser um dos protagonistas no formato do Spyro, que a gente vai falar um pouco à frente. Um dos decks que escaparam daí dessa lista foi o True Draco, que ele teve um hit de consistência, né? A gente pode falar aqui da banlist, inclusive, que aconteceram os seguintes hits para poder capar, para sair do formato do Zodiac. O Emerald foi banido, o Denlong foi banido, afinal de contas tinha o deck de Dino também, que conseguia um top eventualmente aqui e ali, isso no TCG pelo menos. O Dynamite do True Draco foi banido, o Gran Soil, porque tava dando FTK por causa do Zu também, o True King, perdão, do Dino lá, o Broadbull e a Dragón foram banidas, assim como o Ignis do True Draco foi limitado, o Missilance foi limitado, Rato limitado e uma porrada de outros hits que não vem ao caso. Mas com isso, o formato virou e a gente começou a entrar nesse limbo de formato mais fraco, como o Raj falou, de aproximadamente 3 semanas, que foi um tempo relativamente curto. Mas foi bom, por quê? Porque antes ninguém dava atenção para outros decks. Nesse momento, o pessoal viu que o Magista tem um potencial. O True Draco era um deck que estava em evidência, que ganhava de muita gente ainda, porque ainda tinha o Masterpiece, mas a matchup do Pêndulo Magista era muito opressora contra o True Draco. Era muito bom, porque o Masterpiece era de papel. E eu achava isso muito bom. Você conseguia rasgar ele da tua frente, ele tá aí na frente de qualquer coisa. Mano, eu mato o Masterpiece na porrada com o Magician. E era um deck muito legal porque era um deck de vantagem. E a galera começou a enxergar que ali tinha um deck que ninguém tinha dado oportunidade antes, porque tinha um Zu que era um deck muito melhor. E tudo isso acabou caindo por terra quando lançou o Circuit Breaker. Foi Circuit Breaker que foi o Spyro, né? Foi. Isso. Cara, caiu por terra completamente. Quando chegou o Spyro, eu não sei se a gente já começa nesse assunto, mas o Spyro foi um dos decks mais opressivos da história do Yu-Gi-Oh! O Spyro com tudo a 3 era um dos decks mais ridículos da história do Yu-Gi-Oh! Uma das coisas mais desbalanceadas. Eu nunca tinha visto um deck com tanta dominância, saca? E eu, assim, desde que eu comecei a jogar em 2015, foi a primeira vez que eu olhei pra um deck e falei, mano, isso é ridículo. Eu lembro que nessa época teve o ICS Dallas, né? Que o Jesse Cotton ganhou, inclusive, sei lá.
Não, foi o London que o Cotton ganhou, mas teve o ICS Dallas também. Tiveram, tipo assim, 2 ICS nesse formato Tier 0. E a galera até discute se foi Tier 0 ou não. Véi, esse formato era completamente Tier 0. Ele era ridiculamente. Não existia a menor possibilidade de você jogar de outra coisa. Você entrava num torneio sabendo que depois das 2 primeiras rodadas, que é quando a galera meio ruim ainda tá viva, você só vai jogar Mirror de Spyro até o final do dia. Sacou? Era bizarro. E todos os decks que não eram Spyros eram... Eu lembro que teve um deck do Edgeception, que é um jogador famoso dos Estados Unidos, que era o Invoked, onde ele usava um alvo pro Oracle of Zephyr e um alvo pro campo de Black Luster Soldier. Porque se ele tomasse o set rotation, ferrou, ele precisava virar o campo ali. E era aquilo ali, o deck dele eram 3 Aleister, 20 hand traps, sacou? Era bizarro, é bizarro de ver aquilo. Exatamente. E aquilo era a única maneira plausível de se lidar contra o Spyro. Seja outro Spyro feito pra ganhar de Spyro, ou seja isso. Né? Ou seja uma aberração. É engraçado porque a gente consegue puxar várias coisas daqui. A primeira é que teve esse curto formato que a gente citou aqui e daí veio a coleção de Circuit Break. Nessa coleção, de principal, basicamente, veio o Double Helix. O Double Helix todo mundo já sabia que essa carta viria, como eu disse antes, a gente já sabia que o Spyro ia ser completamente fora de controle nesse início, principalmente sem o Zodiac e sem decks teoricamente tão competentes e tão fortes quanto para bater de frente, então a porteira ia estar aberta para esse deck. Só que uma coisa que eu acho que é muito interessante de a gente avaliar no Spyro especificamente é o seguinte, o Spyro ele é um deck não de 2017. A gente fala que o Spyro veio nessa coleção de Circuit Break, mas só veio uma carta, que é o Double Helix, porque o Spyro é uma daquelas cartas exclusivas de TCG que começaram a ser lançadas em agosto ou julho de 2016, no ano anterior. E aí é um exclusivo TCG junto com o Subterra e em cada box que lançadas a partir daquela Dark Illusion, se eu não me engano, as 4 seguintes sempre viriam 4 cartas de cada arquétipo exclusivo TCG até então. E o Spyro sempre foi um deck que foi visto com muito potencial, porque eles tinham uma coisa que é muito estranha. As cartas não eram hard ones por turn. E eles conseguiam fazer um volume à medida que os suportes foram sendo lançados, só que não tinha nenhuma cola no deck. O último suporte que veio, se não me engano, foi o Maximus Crisis, que veio o Sleeper, que pelo menos você tinha a porra de um boss pra ter no deck agora. Então ele teoricamente conseguia se segurar sozinho. Mas não tem turn. Era um boss inacessível, né? Eu lembro que em Guadalajara, que inclusive essa decklist do Paulo que tá na tela pra vocês, é do ICS Guadalajara. O ICS Guadalajara era tipo assim, o evento era no sábado, na segunda-feira lançava o Spyro. E teve um... Lançava o Spyro não, lançava o Double Helix. E teve um Spyro que topou nesse torneio aí, né? Ele fez top 8 sem Double Helix. Sim. E ele era assim, mano, Quick Fix, drone, vai dar Machine Duplication, vai fazer aqui as cartas... E é isso, mano. Exatamente. Precisa de mais alguma coisa pra jogar Yu-Gi-Oh? Pois é, mas a questão é que é engraçado, se você para pra ver a época que ele foi lançado e à medida que os lançamentos foram sido jogados aí no decorrer das boxes, tipo, o deck tinha, só no final ele foi receber um boss que é de main deck, ele não tinha porra nenhuma de extra deck porque não tinha cola, não tinha liga. Você não tem Tanner, os monstros não são do mesmo nível, e que porra é essa? Você não tem spell e traps pra poder segurar o cara, o deck basicamente não tinha muito sentido, sabe qual é? Parece que ele foi feito, pensado na mecânica de Link que ia ser implementada um ano depois daquilo. E aí, quando virou a chave e a Master Ru foi implementada, a nova Master Ru, foi que realmente a gente percebeu, cara, dá pra fazer alguma coisa. Foi quando chegaram os Links e o Spyro era o deck perfeito pra isso. E quando chegou o Double Helix, isso foi overkill, porque era muito bom e era um dos poucos decks que conseguiam entrar naquela temática tão bem, por isso que ele foi um dos decks também Tier 0, além dele fazer as coisas que ele fazia, não tinham tantos decks acostumados com aquela mecânica a ponto de usufruir dela realmente bem, porque o Pêndulo não conseguia usufruir dessa mecânica. Ele jogava, mas era Pêndulo Magista Harmonize da mão, que evocava do deck, fazia um Omega Bagushka e Trap, valeu, é isso aí. O Trickster não faz Link, tipo, os decks de World Chalice não era confiável, era o deck de Link que tinha, fora isso, ninguém usufruiu dessa mecânica, e quem conseguiu usufruir foi o Spyro, que foi criado um ano antes, tá ligado? Eu acho isso tão engraçado, porque, tipo, parece que foi feito pensando nisso. O que tornou o Spyro muito, muito broken foi o suporte do OCG, né? Ele era um deck que ele era um TCG exclusive, ele era uma carta que foi lançada apenas no TCG e depois chegou pro OCG. Sim. E tem o ritual de que quando esses TCG exclusives chegam lá, eles dão um suporte. Foi assim com o Subterror, por exemplo. Eu acho que foi o Guru que lançou? Acho que foi o Guru que lançou. O Guru era exclusivo lá por muito tempo. E assim, cara, o Subterror lá tinha o Guru e tal, e o Spyro ganhou o Double Helix, né? Porque os dois decks eram os TCG Exclusives, e, mano, o Double Helix mudou o formato por completo. A gente foi o formato Tier 0 mais
absurdo que eu já vi acontecer. O Spyro era uma máquina. E ao mesmo tempo, nada era tão bom quanto ele. Nada. Não dava pra jogar de qualquer outra coisa, velho. Era bizarro. O Spyro era muito redondo entre si. Ele tinha 12 hand traps, todas as cartas dele se conectavam. Tinham listas que usavam o Gofu, que parcialmente eu não acho muito legal. No Spyro pós-lista de emergência, porque teve uma lista de emergência, né? Mas no Spyro pré-lista de emergência, o Gofu era um must-have. Porque um Gofu mais um Quick Fix ou um drone já era full combo. E você rodava 6 campos se você usasse 3 Terraform e 3 Resort. A minha lista, que eu teve um DSC naquele formato que eu topei, um formato com 3 de tudo, a minha lista era campo turbo, velho. Eu usava 3 set rotation, tá ligado? Eu usava Terraform, usava Resort, usava set rotation e é isso, mano. Muita fé, eu vou ganhar de você assim mesmo, tá ligado? Não tem a menor condição de eu perder pra você, tendo esses acessos aos campos. É isso aí. Bizarro. Isso é muito foda. E você, era impossível. Ainda tinha o Maxi, cara. Eu Maxi A1. Esse foi um dos piores formatos possíveis de se jogar. Essas 3 semanas de Yu-Gi-Oh! Foram muito ruins. Essas 3 semanas que teve os ICS e tal, antes da lista de emergência do Spyro, foram muito ruins pro jogo. Bom, e como vocês puderam ouvir aí, né? Teve lista de emergência, exatamente. O deck ele era um pouquinho fora de controle. O nível dele de top era basicamente parecido com o do Zodiac, tipo nos OICS, os 2 que tiveram, você teve cerca de... Foi em semana seguinte, se eu não estiver enganado, né, os OICS. Foi cerca de proporção de 29 Spyro. E não é como se fosse um Zu, porque o Zu, ele podia ser usado como enguine. Então você podia colocar no quadro lá, teve 29 Zu, mas dentre eles você teve Zu Light Swarm, que aparecia, enfim, tananã. E não era só Zu puro. O Spyro, ele só joga se for puro. Ele é fechado na própria enguine, só assim ela funciona. E nessa época, como o Reich já falou aí, antes da lista de emergência, ele tava full power. Então todas as cartas de Spyro, afinal de contas, ele não teve nenhum spot pra jogar até então, tava tudo a 3. Mas não só isso, as cartas que davam suporte a ele também estavam a 3. Como o Duplication, continua até hoje, o Terraform ainda tava a 3, o campo você tinha 3 e o Gofu também, que era uma carta que a galera, tipo, desde o começo foi notório que cartas que gerassem tokens seria muito agressiva pro jogo. Mas o Gofu era usado de argumento pelas pessoas, por várias pessoas que eu já ouvi, que tipo, tá, mas o Gofu é a única coisa, entre aspas, que ajuda decks fora do meta a tentar fazer um link, tá ligado? Porque você faz o Gofu e você vai fazer o Decode Talk, que é um dos poucos links que eu posso fazer, que é mais genericão, e que pode até me ajudar em alguma coisa, mas vai liberar espaço pra eu jogar com o meu deck na nova regra. O Gofu me ajuda nisso. O problema é que se tem um deck meta desequilibrado que usa o Gofu, tipo, ele não vai só ajudar ele a fazer uma coisa pra poder fazer summon de eixo, ele vai virar uma coisa fora de controle. E o Gofu foi uma das cartas que rodou na lista de emergência. E assim, eu ainda acho importante citar que o Gofu, no Spyro, a galera não usava ele pra fazer decode. No pior dos casos, tu ia segundo, tu usava ele pra fazer o Ningirsu, beleza, da hora. Mas, o que normalmente acontecia era que você, com esse Gofu e um Quick Fix que você fazia, tu fazia ali, normal summon, da special do Gofu, normal summon do Quick Fix, juntava o Gofu e o Quick Fix no Coral Dragon e o Tolkien juntava no Ancient Warrior, no Ancient Fairy Dragon, que foi banido posteriormente também. Sim. E aí você saía jogando, porque você tinha tanto campo no seu deck, a galera usava Destrudo também, Destrudo no Spyro era muito Ravine, bom. Tem tanto campo. Era foda, era campo turbo mesmo, igual o Raj falou. Tipo, além dos 3 Terraform, isso que é foda no Terraform, tá ligado? Tinha gente que não entendia, mas o fato de ter 3 Terraform no teu deck faz com que você tenha versatilidade suficiente pra rodar uns campos nada a ver que você não deveria rodar. E o Spyro, que o campo era a melhor carta do deck, por isso que a Master Plan é a melhor carta do deck. Tipo, você tinha 3 Terraform pra pegar esses campos não era rádio once por turno, você podia usar outro e buscar outra carta, valeu? E ainda podia usar um campo fora da tua enguine, como o Ravine, que era Piscombo, tá ligado? Que era completamente fora, além do set rotation, que podia fazer um soft lockzinho ali também. E o set rotation era absurdo. O set rotation era absurdo. Ele foi uma das cartas que foi limitadas. Exatamente. Na banlist de emergência, se eu não me engano. Isso. Era muito ridículo. Então, e daí entra aí uma questão, né? Tipo, antes da gente poder avançar pós-banlist pra poder entrar em conceitos mais de jogo, a gente vai tentar falar um pouco de conceitos mais conceituais. Que justamente essa questão, pelo fato dele jogar em cima do campo, até então não tinham decks que... Tinham o Diagram, o True Draco, e a carta, o Set Rotation foi lançado em Máximo Crisis, mas não tinha spot até então, porque não era tão necessário assim, Mas nessa época, como você... Tipo, você não precisa gastar slot com essa carta em um deck que é lento que vai grindar, mas nesse deck que vai explodir na hora, é muito necessário. E como tinha muita mirror match, já que ele era o tier 0 da época e ninguém era tão bom contra ele, você usava o set rotation, e foi quando apareceu essa parada que o Reich falou, que o cara colocou lá no Invoked, mas que foi muito implementada
aqui no Spyro, que tá usando aqueles campos que você não pode ativar ele. E o Set Rotation diz que... Não, o cara não tava usando o campo, o cara tava usando o alvo do campo. Porque se ele tomasse o campo do oponente, ele virava o campo e podia buscar. Desculpa, Era é verdade. surreal. Exatamente. Exatamente, porque uma coisa levou a outra, né? O cara teve isso que colocou o campo pro oponente porque ele não podia ativar, porque pra quem não... Peraí, acho importante a gente contextualizar que o que acontece do campo é que o Oracle of Zefra e o campo de Black Luster Soldier, eles não podem ser ativados se você não tiver um alvo pra buscar. Porque o efeito é mandatório. O efeito... você precisa ter um alvo pra poder ativar o campo. Exatamente, então... tem cartas de campo. E outra coisa é que o Set Rotation, como não é cartão utilizado hoje, a galera não sabe, o Set Rotation ele seta 2 campos diferentes do deck, mas enquanto tiver um campo setado, você não pode ativar outro campo. Então qual era a questão? É que se eu boto um Spyro Resort pra mim e o campo do Zefra pro oponente, tem campos que é opcional você buscar. Se eu ativo o Meltdown, eu posso buscar uma lista, eu não preciso buscar uma lista. O campo de Zefra, eu tenho que buscar o Zefra. Então, pra eu ativar a carta, eu tenho que ter o alvo válido no deck. Então, se você não tem, você tá locado, você não pode ativar o teu resort. A menos que você baixe, sei lá, mano, como é o nome? O agente mate o teu campo, não sei nem se pode. Mas só se for algo assim. O agente só mata a carta do oponente. Do oponente, puta que pariu, fudeu. Então era um lock, tá ligado? Impossível, você não tirava o Oracle of Zefra. Eu joguei com muito tempo de Set Rotation justamente por isso. Porque ele era muito opressivo indo primeiro. Uma coisa que acontecia, uma dinâmica que acontecia na Mirror de Spyro, principalmente... Aconteceu muito depois da banlist, mas antes da lista de emergência, é que mesmo assim, velho, os dois decks usavam 12 hand traps e o Maxi. Então tinha algumas vezes que você era parado. Só que quando você era parado por uma hand trap do cara, dando set rotation, o cara não conseguia jogar também, sacou? Sim. O set rotation já tirava uma gama enorme da capacidade de play dele e deixava as suas interações mais fortes contra ele. O seu Ash ficava mais forte contra ele. Sim, é porque, na verdade, isso é usar a principal qualidade do deck contra ele, né? Porque por que o Spyro consegue usar essa quantidade absurda de traps? Que é uma coisa que definitivamente não pode existir em deck de combo. Porque ele é extremamente alcançável. Todas as cartas se buscam, então, tipo, o Spyro Resort consegue buscar todas as cartas e você conecta a tua engine baseado nas cartas de procura que você tem. E o Resort está diretamente ligado a isso, junto com o Terraform que buscava ele também. Então muito estava em cima do campo, e locar o campo do cara era completamente absurdo. E aí por isso a galera reagiu a esse lock e começou a usar o alvo no deck. Puta que pariu, você usa um Zefra qualquer bosta lá, e se o cara te dá o Oracle of Zefra, você ativa e busca um descarte pro Quick Fix e ativa o teu Resort e ganha do cara. É muito engraçado, porque é uma parada de um formato Tier 0 tão, que a galera pensa que é tão, oh meu Deus do céu, que jogo horrível, e realmente era nessa época, mas até dentro desse formato, até dentro da merda, você consegue achar uma flor, tá ligado? É uma parada legal, e isso aconteceu nesse formato. Mas mesmo assim, a Mirror de Spyro era boa, velho. A Mirror de Spyro era jogada. Obviamente tinha jogo que você era anotado, você era completamente destruído. Principalmente jogo que os dois, tipo assim, quando os dois compravam mão de hand trap jogada, e nenhum dos dois comprava uma mão, tipo, sem hand trap, ou uma mão que é muito estourada pra jogada, tipo assim, Quick Fix, Duplication, Campo, Agente, Gofu, tá ligado? Quando o cara não comprava essas mãos desbalanceadas, quando os dois estavam em condições iguais, era uma matchup gostosa, teoricamente. O problema é que isso quase nunca acontecia, né? Sejamos sinceros. Pois é. Ainda assim, a gente pega pra olhar o Spyro, e uma das coisas que eu acho mais interessantes de falar desses vídeos de formato é justamente pra gente não só contextualizar, mas comparar, pra ver de como o Yu-Gi-Oh! Era há não muito tempo pra como ele tá agora. Isso aqui foi no início da Master Rule, onde, como todo mundo sabe, quando vira uma Master Rule nova, não exatamente uma Master Rule, mas uma mecânica nova, quando insere o Synchro, o Exceed, o Pêndulo, geralmente no início são cartas bostas, são cartas ruins que tem. Então, por mais que o Spyro tivesse um volume de jogo desproporcional comparado aos seus competidores,
O que você tinha no Extra Deck? O que você podia fazer no teu Extra Deck? Se você para pra ver esse deck que você tá vendo na tua tela, desse Spyro Full Power como exemplo genérico, você tem cartas como o Double Helix, o Proxy Dragon, que é um monstro amarelo de Extra Deck, você tem a Ib, né, aquela Ib Synchro, o Firewall de Code Talk, o Ninguiço, nada disso interage no nome do cara. Tem um Bagushka ali e, mano, nada interage com o cara. Como que esse deck ganhava, então? O Trigate foi uma carta que foi lançada um tempo depois. Ele não foi lançado nessa época ainda. Uma coisa muito bizarra que ninguém nunca se tocou é que o Trigate foi lançado depois. Exato. E esse formato aí, o que você fazia? Você dava Extra Link no cara. O Extra Link, pra quem não sabe, na Master Rule 4, você precisava invocar seus monstros de Extra Deck numa zona Link ou na zona que um Link aponta. O Spyro era tão absurdo, que só que essas bosta de link que tá usando aí, esses links horríveis que vocês estão vendo aí, sim, ele fechava a zona e o cara não podia fazer nada, não podia invocar do Extra Deck. Dava um domain lock por engine. Isso. Fazia isso com o Sleeper protegendo, fazia isso dando firewall, voltando carta pra mão, sacou? E fazia isso consistentemente, tipo, todo jogo, praticamente. Então, daí é que entra a necessidade de se usar 12 hand traps, no mínimo. E é por isso que a galera usava essa quantidade de hand trap, às vezes mais. Se você fosse um deck fora do Spyro, e que não fosse o Pêndulo Magis porque você não consegue, você conseguia competir só se você usasse, tipo, 20 hand traps. Draw, esse tipo de coisa. E como você era mais fraco do que ele, o Spyro passava o turno e tentava te enrabar depois. E se não tivesse uma hand trap tão forte quanto, tão impactante como um Draw, como um Reaper, que passou a ser incorporado no meta depois, o cara ia te enrabar depois, ele só passou o turno pra você. Você tá um turno de morrer. Sempre, sempre. E por isso que os outros decks não conseguiu acompanhar. Mas, tipo, dentro da própria Mirror Match, pelo fato de ambos usarem 12 hand traps, e a frequência com que você via elas era muito alta, não era Extra Link todo jogo. Apesar de estar full power, eu imagino. Então, ainda assim, qual que era a premissa do deck? Que eu imagino, né? Tipo, não só agora como depois. Não só nesse momento, como posteriormente pós-lista. Os monstros não vão interagir com você tão fortemente, mas ele vai segurar o jogo pra voltar pra ele, porque ele é tão agressivo que ele vai te matar. Ele quer segurar pra voltar pra ele. Exatamente isso. O jogo do Spyro era exatamente isso. A gente ficava meio que trocando recurso até ver quem que vai enrabar o outro. Isso. A gente ficava assim, você dava um tapa, é tipo competição de tapa, tá ligado? Você dá o primeiro tapa, de gato, o cara não caiu. Tá dá o segundo tapa, aí chega uma hora que o cara não tem mais força pra aguentar seu tapa, você vai lá e ganhou. É assim que o Spyro funcionava, nesse formato bizarro. E eu, como o maior fanboy de Spyro do mundo, eu digo, velho, esse formato aqui foi sem condição. Foram semanas bem tenebrosas do Yu-Gi-Oh! Mas serviram também pra mostrar alguns conceitos que depois apareceram. Por exemplo, nessa decklist do Barbieri, vocês podem ver o Evelyn Mesh de side deck, que é uma coisa que daqui a pouco vocês vão ver muito aparecendo, né? Algumas interações legais de explicar são o Ghost Ogre, por exemplo. Se você dava Ghost Ogre no Double Helix do cara, não ia ter zona pra invocar. Então o cara precisava pegar o Spyro pra mão, já que o Double Helix tem esse efeito, né? Que ele pega pra mão ou pro campo. E acontecia bastante, né? Do Ghost Ogre só chegar dando. Sim. Outra coisa que eu não sei se quem não jogou na época, sabe? É que o Spyro Resort é uma carta muito boa, porque é uma carta de consistência, e ela precisa de fazer uma ação pra se manter na mesa, porque ela não é uma carta como o Meltdown, que ativa e pode buscar uma carta. Por exemplo, como a Leista. O que por um lado é bom porque você não toma Ogre e o Resort toma, fica um efeito de ignição. Por outro lado, enquanto ela ficar na mesa, todo turno ela vai buscar uma carta. Só que pra isso ela precisa se manter devolvendo um monstro do cemitério pro deck. Mas qual é a questão? Por que ele é escroto e opressiva? Porque os teus Spyro não podiam ser alvo. E isso é completamente isso é uma anomalia. Por isso escrever esse efeito não tem a menor lógica. Por isso que você não tá vendo nessas listas Veile, por exemplo, que é uma carta excelente de se usar na porra do Double Helix, porque além de você negar o efeito dele, ele não é mais super agente. Então o Quick Fix não pode voltar pra mesa. E o Resort fazia isso, tá ligado? Por isso que você não vê Veile nas decklists, por exemplo, já que o Impermanence até então não existia. Mas é só um detalhe extra aí pra colocar. Cara, o efeito do Resort de proteger... A gente brincava isso no formato, velho. O efeito do Resort de proteger os Spyros da alvo é o efeito mais desgraçado da história do Yu-Gi-Oh! Porque não tinha um porquê isso acontecer. Não tinha um porquê. O Spyro era um deck aceitável se esse Resort não existisse. E aceitável entre aspas, né? Imagina esse Spyro Tier 0 aí, sem essa proteção do Resort. Você fala, nossa, meu Deus, continua sendo o melhor deck do formato disparado. E é muito estúpido. É estúpido. Exatamente, cara, não precisava. Parece que é porque, essa questão aí é engraçada, porque parece que um deck ou uma carta, eventualmente aparece alguma carta, que ela simplesmente acha um ponto, que ela é antiga, e acha um ponto no jogo que você fala, cara,
precisava tudo isso nessa carta, mas é porque ela não tinha slot no meta, no competitivo nem nada, ninguém ia usar, então por isso ela é tão desequilibrada assim. Quando ela acha um spot fica foda. No caso do Spyro era isso, quando ele foi criado, cara, é só um deck TCG exclusivo que não compete com nenhum desses decks que existem hoje, em 2016, por exemplo. Ou com o Zodiac no começo de 2017, então eu vou fazer ela o mais forte que eu puder. Não errar de once por turn, ele não pode dar alvo pra eu tentar fazer ele ser jogável. Mas saiu o Double Helix e aí saiu tudo de controle. Enfim, a gente dá uma leve avançada, porque uma avançada de 3 semanas, já que tudo isso que a gente falou foi meio que pré-lista, mas veio a lista de emergência. Então, tava fora de controle, a Konami sabia disso, tinha 29 decks de Spyro no top, ninguém tinha chance além do próprio deck, e a Mihomet, apesar de ser decente, nessa época não era a melhor coisa do mundo. Então, foi lá e baniu o Gofu, que era a carta que muita gente chorava, porque é uma das poucas cartas... Limitou. Oi? Limitou. Perdão, limitou o Gofu, eu tô lendo aqui e eu falei que baniu. Limitou o Gofu, limitou o Drone, limitou o Quick Fix e limitou o Set Rotation. Foi uma lista de emergência que não baniu nada. Ele limitou essas 4 cartas, que tinham grandes spots dentro do deck de Spyro, então claramente foi uma coisa pra ele. E a partir daí o formato dá uma leve girada pra... Enfim, pro modo em que o Spyro joga e pra abrir espaço pra outros decks que até então não tiveram chance de se mostrar no competitivo. O Trickster surgiu nessa época, o Pendulum Magician se tornou um deck competente nessa época. O primeiro SS pós-lista, que foi o Praga, teve um Light Swarm na final. Light Swarm era um deck interessante naquela época, né? Ele usava, tipo, 60 cartas turbo, várias Snows, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E era um deck interessantezinho, vai. Eram decks que existiam muita chance. Se antes a gente tinha a proporção de 29 pra 32, agora a proporção era mais pra, assim, 16 Spyros. Sim. E o resto, 14 Spyros, sacou? Uma proporção que ainda era muito alta, mas não era uma proporção de tier 0. Tá ligado? Sim, todos os outros decks ficaram numa posição muito mais acessível. Só que agora, olhando o formato já resolvido, você olha pra essa lista do Rafael Nevin e você pensa, cara, ok, essa é a lista mais óbvia possível de Spyro. Mas você tem que lembrar o que era a mentalidade do jogador de Yu-Gi-Oh! Indo pro ICS Praga. O Rafael Nevin é um grande jogador hoje, ele ganhou o ICS Remote Duel há pouco tempo atrás, ele não era muito conhecido nessa época, e ele revolucionou esse formato. Essa decklist do Rafael Nevin ficou tão importante, que chamaram de Spyro CCG, porque CCG era o nome do time dele. Eu lembro e disso, o time dele, tipo assim, botou 7 jogadores pra jogar esse SS Praga, 6 toparam. Era nesse nível. Era profissional contra amadores, tá ligado? Eles estavam completamente em outro nível. Que é o Spyro CCG, que é o Spyro Going Second. Né? Que, inclusive, era uma das coisas que o pessoal da Mine Team, inclusive, que é meu time, que na época eu não participava, eles sempre usavam esse deck como referência pra poder ganhar dele. E aí sempre eu ouvi a galera falando sempre do Spyro CCG, que era sempre o parâmetro que precisava ser utilizado, que passou a ser o standard depois disso. Mas claro, que até ele virar o standard, alguém fez a revolução, que no caso foi o Nevin, né? Como vocês podem ver, o cara tem os Foolish Goods, por exemplo, que não era utilizado antes, pelo menos pelas decklists que eu olhei aqui, e o Foolish Goods passou a ser muito mais importante, né? Porque os teus sumos estavam muito mais limitados, já que teus monstros estavam mais limitados. E foi incorporado também a Reaper, né? Que até então não tinha visto tanto aqui nas decklists da galera. A Ghost Reaper era uma carta muito presente e ditava bastante o ritmo das partidas aqui, das matchups, né? Tanto que não sei se foi nessa época, o Height vai me ajudar aqui, foi quando a galera começou a ver a existência desse tipo de carta, como Reaper, Gamma, que era muito popular, e aí o Spyro tava com poder menor, então todo mundo usava um número alto de hand traps, e o Spyro é um deck naturalmente bom indo segundo, então automaticamente, se eu for tentar jogar e tomar o Reaper, eu vou perder se eu não tiver o Gamma. Pelo menos, na real, se eu tiver o Gamma não, né, porque não vai adiantar, mas se eu tomar o Reaper eu vou perder. Então o que eu vou fazer? Se eu for tomar esse Reaper, que eu seja segundo, porque eu mato ele, pelo menos. E aí começou a parada do Spyro Full Going Second. Porque eu não posso ir primeiro. Se eu ganho no dado, eu mando o cara começar. Se ele manda eu começar, eu vou ir primeiro, eu vou passar o turno pro cara. Porque eu tenho 12... Esse Spyro CCG, ele era genial por isso. Ele foi a primeira vez que ele adaptou totalmente o Spyro ao Going Second. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que a lista do Rafael Nevin usava 3 Spyro Tough. Véi, as listas, se você tiver com a do Barbieri ainda, a galera não usava o Tuff. Tipo assim, nem aparecia na decklist o Tuff. Usava, verdade, real. Ou quando usava um só pra buscar em situação específica, não sei o que. Aí chegou o Nevin e o time dele e todo mundo com 3 ali. Véi, esse torneio SS Praga, eu acho que ele é o mais perto que a gente teve de uma atrocidade acontecendo no Yu-Gi-Oh! Porque não tinha a menor comparação, véi. A galera da CCG, eles entraram na primeira rodada sabendo que eles iam ganhar o torneio. Não existia a menor possibilidade de alguém ali não ganhar aquele torneio, velho. Era ridículo. Eles estavam muito, muito fortes. A decklist deles, no Spyro, no
muito por uma questão comum do jogador de Yu-Gi-Oh! É que a gente vê um deck de combo e a gente fala, cara, eu vou primeiro. E vou combar full. Foda-se, vou fazer tudo que eu quero aqui. Só que o Spyro, ele é um deck que as cartas dele são muito melhores se você vai segundo. O Tuff é um o Tuff é um valentão. Perdão o trocadilho. Mas... o Tuff é um desgraçado, porque ele tem basicamente a função do drone, né? Porque o drone, ele olha o top 3 cards do deck do oponente e coloca na ordem que quiser. Mas, essencialmente, apesar disso ser legal e tal, essencialmente você fazia isso pra descobrir qual que é do topo. O Tuff fazia isso trocando carta, destruindo uma carta do oponente, sacou? Sim. Isso era surreal. E nesse formato aí, que ninguém sabia o que tava acontecendo, todo mundo queria ir primeiro, o Rafael Nevin ganhava no dado, mandava o cara começar, o cara falava, nossa, que cara burro, né? Vou enrabar. Nossa, que cara bocó, né, mano? Que bobão. Nossa, tadinho, nem sabe o que vai acontecer com ele, né? Muito bom, cara. E tipo... Eu acho tão legal quando esse tipo de coisa acontece, e por isso que esses jogadores são tão notáveis, assim, não são tantos pontos nos formatos que a gente consegue ver isso. A gente consegue ver, por exemplo, nessa virada aqui do Neve, porque assim, tipo, por isso que metacall e entendimento do metagame é muito importante, porque se você acerta a antecipação, cara, você vai ganhar aquele torneio, e não tem jeito. E, por exemplo, aconteceu esse tipo de coisa assim que o Astrograph foi banido no formato do pêndulo no meio de 2018, quando o Sky Strike foi implementado no jogo e o cara jogou de Trickstar Sky. E aquilo ali foi, tipo, muito forte, porque todo mundo tava jogando Sky Strike, o Gulken tava um pouco em baixa, e a engine Trickstar com o Sky era muito bom contra o Sky puro. E o cara converteu muito bem top. E foi, tipo, uma leitura de jogo muito boa. Outra ocasião que isso aconteceu foi antes do formato do Spyro, no formato do Zu, quando o próprio Barbieri, se eu não me engano, tinha feito aquela engine com os Canadia, com o Shuffle Reborn, e aí, tipo, mano, você mudou o metagame, sabe qual é? E a partir dali, tipo, vira o standard. Mas quando você antecipa, cara, não tem como você não ir bem. E é muito legal quando isso acontece, cara. E ver a decklist do Nevin aqui e entender o contexto da época faz você ver o quão foda foi esse cara em antecipar essa parada, né? E o Nevin, ele definiu 3 meses de formato. Mais pra frente a gente pode passar e comentar sobre o que aconteceu depois disso. Mas demorou muito tempo pra alguém ter coragem de jogar com um Spyro que não fosse o Full Go in Second. Esse deck, ele era uma anomalia completa. Ele era muito forte. E apesar de eu discordar de algumas decisões, que eu posso, inclusive, se eu puder mostrar depois a decklist do meu top de SS, porque eu tenho que fazer meu jabá, né? Fazer minha ego trip é bom, mas o deck do Nevin era uma das coisas que mais ridículas que já aconteceu, porque tudo nele era muito perfeito, velho. Tudo nessa decklist do Nevin era incrível, e todos os formatos a partir de então, todo mundo tava jogando Spyro no segundo. E aí, isso eu até lembro que o Paulo PRJ, por muito tempo, ele não jogou de Spyro esse formato. Ele foi jogar de Spyro esse formato em 2018, no janeiro de 2018. Ele jogava de Pendulum, porque ele falava, cara, não tenho a menor confiança de eu jogar de Spyro, eu perco no dado, o cara me manda começar, eu vejo um valentão na minha mão e eu passo. Eu perco o jogo na hora. E aí, o que eu faço? Exatamente. E isso é um ponto que é muito verdade. É muito doido pensar nisso. Sim. O Nevin completamente quebrou aquele formato com esse deck aí. E o Spyro indo segundo era tão superior, mas tão superior a todos os outros, que não tinha por que você jogar de Spyro going first. Tipo, não tinha por quê. Você só ia ser pior que o outro cara, tá ligado? Você ia escolher pra ele o que ele já queria, tá ligado? Não faz sentido. E tipo assim, como o Raj tá falando, esse deck ele, de fato, era muito maneiro, mas ele é maneiro contextualmente. Nessa época onde todo mundo ainda tava querendo ser primeiro. A partir do momento que isso aqui virou o standard, começou a ficar muito estranho. Porque, tudo bem, passou a ser um grind de hand trap muito mais intenso do que era quando ele tava full power, o que era meio fora de controle e um pouco, tipo, cara, eu perdi aqui, não dá, então já era. Mas... no caso, depois que teve a lista que o deck ficou um pouco com um teto bem menor, essa parada de você tinha que ser obrigado a ser segundo, porque todo mundo queria ser segundo. Então, o cara ganhava no dado e mandava você começar, e você tinha que passar o turno, porque você não podia botar bicho na mesa pra você poder dar rip e poder dar gama, tá ligado? Não podia colocar, e também pra não dar food pro cara te dar tuff, tá ligado? Você não podia fazer isso, porque o tuff, como
o Raiz falou, ele não só matava a carta, ele revelava o topo do deck. Inclusive tinha jogadas que eram legais, que o cara chutava com Tuff uma coisa nada a ver, né? Tipo trap no Spyro, foda-se. Eu não vou acertar trap, mas eu só quero ver qual é a carta, porque eu não quero matar a carta dele, tá ligado? Eu quero que ela fique ali pra eu poder... Nossa, isso é uma das coisas mais gostosas desse formato. Eu vou chorar daqui a pouco. Uma das coisas mais interessantes na Mirror de Spyro era, não só na Mirror de Spyro, mas no Spyro em si, era você dar o Super Agente cego. Quando você, infelizmente, acontece que você bricou, e você bricou com o Super Agente na mão, você dá esse Super Agente declarando trap, já que poucos decks no formato usam traps, mostra o topo do deck do cara, vai errar, 99% das vezes você erra, e aí você já sabe do que o cara tá e o que vai ter na mão. Cara, o valor que tinha você saber o que o cara tem na mão era muito importante, especialmente num deck que usava tanto tipo de interação quanto o Spyro usava. Era uma das coisas mais geniais do formato, era o Super Agente Cego. Isso, é muito... A Cherries que o Neven tá usando aí, isso foi outra coisa, que essa bola aí, meio que quem levantou foi a galera dele também. E criou-se um movimento naquele formato de Spyro, que era o Spyro Passo Seco. O Spyro Passo Seco era uma Mirror de Spyro, onde assim, ou você brincava, ou a sua mão não tava tão boa pra jogar ao redor de Cherries. E o que você fazia? Você passava tudo pro cara. Passava. Até que um dos jogadores tinha 7 cartas na mão, precisava descartar uma carta. E aí quando você descartava uma carta, você conseguia descartar uma Master Plane, você conseguia descartar alguma coisa tal. Você montava seus turnos de setup. Por exemplo, você tinha um resort na mão. Você ativava o resort, mas ao invés de pegar uma peça pra fazer o combo na hora, como você não pode tomar cherries de maneira alguma, de ovado, tomar cherries era horrível nesse formato. Você morria no cherries. Você simplesmente dava o resort, pegava a Master Plane, que era a melhor carta do deck, até hoje e passava. Aí o cara passava de volta, passava pra você, aí você tinha 7 cartas na mão, você descartava a Master Plane. Aí no próximo turno, você tentava jogar, e se tomasse a Cherries, tomou, beleza. Mas dava o Big Head na Master Plane e saía jogando. Dava a Foolish Goods mandando a trap e jogava, tá ligado? Sim, muito maneiro isso, cara. Como vocês podem ver, tipo, tem uma questão em volta, né? No caso, o Spyro tinha isso de ser opressivo, como a gente citou os motivos, apesar de não ter interação aqui no Extra Deck, como vocês puderam ver, mas o volume dele era muito maior que o dos outros. Então, basicamente, quando ele jogava, era vou jogar contra o deck que não é o Spyro, né? Que não vai ter essas quantidades de entrap dessa forma. E você não vai perder só por causa disso. Eu vou tentar jogar aqui. Caralho, esqueci o que eu tava falando, velho. Que porra é essa? Que amnésia. Bom, então, clã, além disso, né, o Spyro ser o deck de combo, como todo mundo lembra do formato, mas, tipo assim, outra questão que mudou um pouco aqui, não necessariamente tenha mudado, mas nunca antes se fez necessário você ter que usar tantas hand traps em um deck pra você, teoricamente, não perder porque você perdeu no dado. Na época do, por exemplo, do Monarca, tudo bem que não tinham tantas hand traps assim, a ponto de você se defender de maneira tão eficiente, mas você precisava usar um número de hand traps porque naquela época começou a desandar um pouco. E aí os turno 1 passaram a ficar muito impactantes, apesar de ainda terem traps fora da Twin Guinea. Strike, Counter Traps era muito popular, afinal de contas tinha sido lançada em Boston no começo daquele ano. Mas a partir daqui, tipo no formato do Zu também, não tinha tanta hand trap, o deck tinha espaço, mas dava pra você levar no sapato, tá ligado? Era um single pop, o que ganhava era vantagem. Então não precisava ter tanta hand trap assim, afinal de contas nenhuma delas era tão impactante a ponto de se usar. Nesse formato era. Então você tinha que grindar com as hand traps com o cara. Então, tipo, não necessariamente significa que ter que usar múltiplas hand traps no deck seja necessariamente ruim. A questão é a eficiência delas e o quão elas fazem você, tipo, não perder o jogo instantaneamente pro cara e parar ele, tá ligado? E você vai ter a chance também de tomar a mesma coisa que ele e parar igual ele, tá ligado? A questão, quando fica injusto, é quando o deck toma múltiplas hand traps, não para, e você toma uma hand trap e para, ou então você dá uma hand trap nele e para o cara, mas o teu deck não para só com uma, tá ligado? Ou não para com duas, tá ligado? Aí fica injusto. Mas quando ambos têm a possibilidade de dar hand traps com igual qualidade, mesmo sendo necessário usar 12, 15, ok, relativamente ok. É uma defesa como qualquer outra, só que vem da mão, tá ligado? E aí entra essa parada, que muita gente acha que a hand trap é injusta, na verdade é a única coisa que faz com que o jogo seja jogável ainda, mas né, tem esse fator de o quão saudável o formato tá, baseado na eficácia que essas hand traps têm contra os próprios decks.
sei E lá. era muito interessante. Eu acho que trazia uma dinâmica muito saudável pro jogo, o Spyro. É que a galera que não gosta daquele formato, não gosta desse formato porque ele era um formato onde meio que você tinha que jogar Spyro, ou você tá muito pra trás, né? Era Spyro, Pendulum, Trickster ali, um Light Swarm, talvez. Mas qualquer outro deck fora disso era impossível. Era muito, muito, muito discrepante o nível de poder entre os decks. E aí a galera criou um pouco de raiva por isso. Mas no âmbito competitivo da coisa, esse foi um dos formatos mais interessantes de jogar. Um dos formatos onde a skill em Mirror de combo era muito avançada, velho. Tinha várias vezes que a skill do Cherry Pass era muito interessante, véio. Era muito legal. E aí você tinha também a questão do Going Second, né? Muitas vezes o cara te mandava começar e você ficava olhando pro pessoal e falava, e aí, cara, o que eu faço agora? Com o meu Tuff na mão. Eu passo de volta? Pois E você é. passava pro cara e o cara tinha que tomar essa pequena decisão de que, véi, será que ele tem cherries na mão? Ele passou por isso? Porque a cherries, pra ser usada, precisa que o oponente tenha mais monstros no campo do que você. Então, você não vai dar essa cherries se você tiver com o seu monstrinho no campo, né? E o cara não pode fazer isso de maneira alguma. Então você só guardava o seu campo vazio, tipo o que hoje em dia acontece com o Gama, por exemplo. Tem que deixar o campo vazio pra dar o Gama. É por aí, entendeu? Sim. E funcionava. É eficiente. Dá uma dinâmica interessante, apesar de eu ainda achar ser escroto você precisar escolher obrigatoriamente. É como o Sky Strike. Eu odeio o Sky Strike. Mas eu tenho que escolher ser segundo com o Sky Strike. Mas, apesar de que, né, o Sky Strike nem se compara no nível de poder, ele quer ser segundo, mas não tem força pra isso. O Spyro pelo menos tem. Ele é obrigado a ir segundo porque as cartas são boas e ele mata. Mas o Sky não. Mas ainda assim, bom, eu não gosto muito. Beleza, clã. Então, assim, como a gente falou, o Spyro tinha essas questões aí, já a gente entra em outros decks, tá? Mas ainda sobre o Spyro, que é o foco do vídeo, obviamente, tinha algumas questões, como a gente falou, ele não fazia interação. Então, era um deck de espera. Eu vou esperar e vou fazer as paradas aqui. E na volta eu te mato, é isso. Vou guardar recursos pra isso, porque o meu deck tem capacidade de fazer isso. Mas, veio o Structure Deck, uma parada aleatória, em novembro de 2017, bem no começo de novembro de 2017, que neste Structure vinha, que o Structure Deck era o Cyburst Link, e neste Structure vinha uma carta chamada Tri-Gate Wizard. O Tri-Gate é um monstro que ele tem 2 setas pro lado e uma pra cima, e enquanto ele tá colincado, ele tem alguns efeitos. Se ele tiver colincado com 3, você pode negar a ativação de uma carta, né, obviamente, imediatamente em seguida, na Chain Link, e aí você bane a porra da carta. Agora você tinha pelo menos um Omni Negatezinho ali pra colocar na mesa, se você fosse primeiro, claro, ignorando todo o mind game supracetado com relação a ter que estar forte o suficiente pra fazer jogada com ele. Isso aqui é um combo de Yu-Gi-Oh! Pro, que eu tô citando inclusive, mas pelo menos agora você tinha, que era uma coisa que não tinha antes. Então fica um pouco mais opressivo. É que a verdade é que o turno do Spyro, o que era o turno do Spyro, senão você passava de Sleeper com o equipamento, o Last Resort, Sim. e o Resort no campo, obviamente, e o Decode Talker. Mal e mal, existiam mãos aí onde você fazia um Firewall apontando pra alguma coisa pra dar um bounce. Mas super específico, super específico. Pouquíssimas mãos faziam Tri-Gate, era um monte de Soul Charge, basicamente. Sim. Mas o Spyro, ele é um deck engraçado, né? Ele não precisava usar o extra deck dele, velho. Você usava, tipo assim, tinha jogo que você usava 5 cartas de extra deck a match inteira. Eu lembro que eu passava por dois Double Helix, né? Tanto que o Faizalcan usou 3, mas normalmente mais comum era usar 2. Um Firewall, às vezes você passava pelo Firewall, o Decode Talker você fazia pelo seu combo e o Borrelode. O resto era só pra situação super específica. Os Exceeds eram legais também, né? Porque ele tinha 2 funções, como se fosse o Spin do Salamangreat. Além de ele fazer efeito, como o do Lahan, que a galera usava aqui, também o Princess Sprite, sei lá, o Exceed Sylvan, que você milava uma carta se fosse pra pegava pra mão. E além de ter esse plus de follow-up, de ser o material que vai ficar ali pra fazer Link Climb, ele escondia o teu Quick Fix embaixo dela pra não ser banido, porque se ele volta do cemitério descartando uma carta, ele é banido quando ele sai do campo, então tinha essa função dupla. Daí o Quick Fix dava efeito de novo, descartando talvez a carta que você buscou, por exemplo. Uma coisa interessante que você pode reparar na lista do Faizalcan, diferentemente da lista do Neven, é que alguma adaptação do metagame que ele trouxe foi usar esse Gaia Cyber Dragon, né? Que é o Gaia, literalmente ele é um Link 3, tem efeito, ele não faz nada, só que, diferentemente do Decode Talker, ele não dá uma seta pra cima. E isso era muito importante na matchup contra o Pendle, porque no formato Spyro CCG, né, que foi o formato, tem formatos antes do Spyro CCG, que eu vou falar assim, o SS Praga, que é coisa que ninguém sabia, e todos os formatos seguintes que todo mundo sabia o que era o Spyro CCG, né, esse aí já era um dos seguintes.
E aí a galera começou a se adaptar, a galera começou a pensar, cara, mano, se eu esperar que é todo mundo em segundo, vamos ir primeiro, não sei o quê. Vamos tentar jogar aqui, pá. E aí, acabava que mais vezes do que anteriormente, você precisava ir primeiro jogando de Spyro. Ou porque o cara te mandava começar, ou porque você tava numa matchup que você não ficava confortável indo segundo. N motivos. E aí, essa lista aqui do Faisal Khan, que inclusive um fun fact, foi a primeira vez que 2 irmãos fizeram o final de ICS. E o irmão que perdeu, logo depois foi lá e ganhou um ICS. Caralho, os caras são brabos, hein? Doideira, né? Porra. Tipo assim, os caras eram irmãos, jogaram final de ICS, foi bizarro de se imaginar. Imagina essa volta pra casa, quão louco não deve ter sido. Uma parada que tem nesse deck aqui, que diferente de outros que tem, né? Como o Raj tá falando, é adaptação e mudança de decks. O formato precisa mudar, né? A galera precisa mudar o deck pra tentar adaptar ali o formato baseado no momento que ele tá. É que o cara usa Double Summon, por exemplo, né? Que é justamente pra isso, pra tentar dar punição pras coisas que você vai tomar do cara, né? E o Double que assim, Summon qual que era a questão principal? A questão principal é que o Foolish Goods jogava ao redor de Cherries, mas usava um Brick. O Double Summon fazia a mesma função, diferentemente, ele não podia invocar Master Plane, que o Foolish Goods podia, beleza. Mas o Double Summon era isso, só que com Brick a menos, tá ligado? Era justamente por isso que você usava ele. E era bem razoável, na verdade, usar o Double Summon. A questão é que nesse formato específico, você pode até ver aqui na decklist do Faisal, a Cherries tá de side deck. A Cherries cai do main deck pra grande maioria dos side decks nessa época. Porque começaram a ser ainda mais populares decks como decks secundários, né? O Trickster, o Invoked, o Pendulum Magician. Não tinha mais tanta Mirror de Spyro quanto tinha no comecinho do formato. A galera foi começando a migrar pra outros decks, porque era um formato um pouco mais razoável pra você jogar de outros decks. De certa forma, naquele formato, existia uma tríade, que era o Spyro ganhava do Pêndulo, o Pêndulo destruía o Trickster, tá? O Pêndulo, tipo assim, era absurdo contra o Trickster, e o Trickster tentava ganhar do Spyro, sacou? E eu acho que o Trickster nem era tão bom assim pra ganhar de Spyro, mas era melhor do que o Pêndulo, com certeza. E você acabava tendo essas concessões. E aí a galera falou, cara, não faz sentido usar Cherries de main deck. O Bagusca, que a gente citou aqui, véi, eu joguei de Spyro com o Bagusca no extra deck, e eu não fiz o Bagusca uma vez, com todo respeito. O Bagusca que eu usava Ghost Reaper pra fazer, entendeu? Eu usava Ghost Reaper pra banir o Bagusca do Pendulum Magician, porque o turno padrão do Pendulum era Bagusca, Trap, passo, e reza pra Floodgate passar. Porque se você quer perder esse jogo, é esse Bagusca não resolver. Fudeu se esse Bagusca não passar. Fudeu total. É pânico desesperador você tomar esse Bagusca e o seu Bagusca do Pendulum não ficar no campo. É foda mesmo. Outra questão é de o quão isso é bom, essa decisão de... Ok, o Spyro tá menos popular, os decks secundários estão mais em alta e eu não sou obrigado a rodar a Cherries no meu main deck e eu vou colocar no side. Além de tudo, pra que eu tô usando essa merda? É pra eu usar na Mirror Match, beleza. Então eu não preciso usar alvos aleatórios, como... Aleatórios não, né? Mas que são relativamente populares no jogo, como tinha uma galera usando. Tipo, o fato de você usar a Cherries de main deck, a Ghost Reaper, chama como quiser, faz com que você, talvez, pra ser mais versátil, você coloca outros alvos no teu extra, tá ligado? Por exemplo, eu tinha visto a decklist aqui, que você usava Sapo, o ABC, no caso do próprio Nevin, ele tava usando... o Nevin pode ABC nessa deck, porque então... o ABC era um deck real naquela época, e era um dos dois, falei do Deathswarm e tal, o ABC era mais Deathswarm nessa época. Sim, pois é. Então tinha essa parada, você ainda cortava essa merda e foda-se, mano. Eu vou usar essa porra aqui exclusivo pro ABC e vou usar essas handtrap aqui pra jogar com os outros matchup, porque é suficiente, tá ligado? Meu deck é bom e tal. E, pois é uma concessão bem interessante. Você pode ver como, por exemplo, o cara tá dando muito mais valor ao Magista porque ele tá usando cartas como o Barrier, por exemplo. E, obviamente, isso é bom só contra o Magista, né? Que é um deck que foi presente por muito tempo, porque era um dos competidores, tentar ganhar ali do Spyro, que quando ele ia primeiro, como o Raish falou, era Bagusca, Trap, Fé, porque você não tinha link pra fazer o de Code Talker não valia a pena, então você tinha que fazer o Ômega lá em cima, dar o efeito do Ômega, tirar uma da mão do cara, ocupar a tua extra Mortezone pra usar os 2 manos que sobraram pra fazer o Exceed 4, e ele ficava lá em cima. E se nada acontecesse, e o cara não tivesse te colocando pressão, e raramente ele ia te colocar, porque a extra Mortezone tava bloqueada, ele só podia pôr do lado da mão, e ele já comeu o recurso dele, mano... O que eu vou fazer, tá ligado? Você ainda tem a chance de, com o Spyro, passar o turno, o cara detasca com o Bagusca, ele não tem poder pra voltar,
você passa de novo, ele detacha, e aí sim ele vai tentar fazer alguma coisa e ainda é complicado, tá ligado? Porque ele não tem mais especiação pra fazer, a menos que ele pendule um monte da mão aleatório e tal. Então, foda, porque o pêndulo sofre nessa rule e sem ter um link próprio, ele tava bem foda, cara, bem fudido. E o Trickster... E é interessante citar que a galera do Spyro, esse Gaia, pode parecer pouca coisa, mas, gente, era abissal a diferença que você fazia. Que normalmente você fazia o Decode Talker, porque, ele tem um efeitozinho legal, que se o cara der alvo numa carta sua, no seu monstro, você tributa um e nega, da hora. Mas dar uma seta pro cara era absurdo na época contra o Pêndulo, na matchup do Pêndulo, porque era uma Pendulum Summon a mais que ele faria do extra deck, era uma jogada a mais que ele tinha pra fazer, você tava ajudando o cara. Sim. E aí, a galera começou a se tocar disso e começou a colocar esse Gaia no extra deck. Era bom? Não, mas não dava uma zona pro cara, e era isso que precisava. Não dava uma zona pro cara, dava um pop 2 ali do Sleeper, fé, amigo. É isso. É isso que o Yu-Gi-Oh! Tem que ser. Você só precisa segurar, né? As escolhas de techs desse deck eram muito mais voltadas pra matchups gerais. Você pode ver que aqui tá de 3 Ogres, 3 Ashes, enquanto a decklist do Nevin, por exemplo, nem usou o Ogre em nenhum lugar, tá ligado? Não tem gama nessa decklist, 2 draws só, ele usa a trap de Spyro que, quando tem um super agente, volta uma carta do campo do oponente pro topo do deck. Por quê? Tudo concessão pra adaptar do formato, visto o contexto que ele tava, ele podia ir primeiro, por exemplo, já tinha essa trap, que era legal. O Evelyn Match, por exemplo, que saiu do main deck, por que o Evelyn Match saiu? Porque a galera tava ficando mais esperta, o Spyro te mandava começar, você passava, tinha tanta gente trap no seu deck que era aceitável você passar, você não ia morrer, com certeza. O Evelyn na mão do cara era inútil, era completamente horroroso, você não ia fazer nada dando esse Evelyn Match, porque o cara não ia ter carta no campo, aí ia voltar pra você e o cara ia te matar. Porque você tem um Evelyn ao invés de ter uma range trap sólida. Esse foi o paradoxo da Evelyn Match naquele formato. Que foi uma coisa muito, muito legal até de se ver. Sim, foda, cara. Essas cartas de alto impacto, sinceramente, na minha cabeça, só... Só o Yu-Gi-Oh! Perde, mano. Esse Evelyn, esse Reaper, meu Deus, eu odeio essas cartas. Mas na época funcionava. Reaper, e tinha gente que usava... Pessoalmente, eu detestava o Reaper. Nesse formato. Eu sentia que as Mirrors de Spyro perdiam muito da skill dele envolvida quando algum dos jogadores davam um Reaper no outro. Porque era muito estúpido. Você ficava olhando ali e falava, e agora? O que eu faço, mano? Você voltava, de novo, parece voltava que pro Spyro... profissional e amador. Voltava pro Spyro antes da coleção lançada, antes do Circuit Breaker, tá ligado? E se fosse isso até ia, mas o problema é que do outro lado tinha o Spyro pós-Circuit Breaker. Exatamente. Aí fudeu. É foda, maluco. Então... É bizarro. E aí, só complementando com relação ao Trickster, por que o Trickster tentava ganhar do Spyro? Porque ele era um dos poucos decks, assim como, por exemplo, o Invoked, né? Que eles só estavam ali porque eles tinham a capacidade de usar 20 hand traps. E a enguinezinha dele é muito pequena, ok, uma carta já coloca alguma coisa ali pra você jogar, e você tenta, entre aspas, fluid gatear o cara com as suas hand traps, sabe qual é? E é nesse sentido, ou você pode colocar fluid gate mesmo, dependendo da situação, apesar de não é tão bom porque o cara tem um Tuff, né? E o Tuff é um animal, mas... Era por isso, e o metagame gerava assim, além do ABC que o Height citou aí agora há pouco. A gente pode citar é que o Trickster dessa época, ele só era um deck que teoricamente era bom contra o Spyro por causa da Reincarnation ser uma carta, né? A Reincarnation era uma carta viável pra caramba naquela época, porque você dava o Super Agente efeito, chutava o que tava no topo do cara pra entrar o Spyro, o Super Agente, e o cara dava Team Reincarnation, bania o Super Agente, pronto, você não podia mais dar Super Agente esse turno. E esse Spyro tinha pouquíssimas maneiras de fazer push, né? De chamar a pressão. Bizarro isso. As tentativas de pressão desse deck eram baixíssimas. Isso era legal, tá ligado? É um deck de combo com jogadas limitadas. De novo, ele só era o que ele era porque ele era à frente do que os outros eram. Mas, engraçado, você olha pra ver o poder desse deck aqui, olha pra ver lá nos vídeos do Lithium, cara. Como é que é o nome do torneio que ele faz? Cross Bandit Cup. Cross Bandit Cup, exatamente. Olha pra ver aquele Spyro lá. Tipo, ok, um monte de som lá, mas, cara... É óbvio que ele não tem torneio, ele não tem jogo com Spyro pós-lista, o que seria muito legal, mas... Só pra ter uma noção de onde ele chega. Mas isso é legal. Um dos principais motivos que eu gosto bastante do Spyro é que ele foi o meu primeiro deck a me dar um top de ICS. Isso é um dos meus motivos favoritos, e eu sinto que nesse deck aqui tem vocês podem ver aqui hoje em dia, que estão olhando pelo Daribook, ó, Terraform A1, Maxi banido, Master Plane banida, Resort A1, Soul Charge banido, Ancient Fire Dragon banido, mas esse era um deck que ele era muito, muito, muito interessante na minha concepção.
Algumas decisões que eu me arrependo eram de usar o Kaiju, por exemplo. Mas isso tinha um porquê. Nessa época, eu fui pro NCS na Argentina. E uma coisa que era muito realista de se acontecer naquele formato era que ia ter. Meu metacall, pelo menos, era que ia ter muito pêndulo na Argentina. Pêndulo, ele era um deck. O Spyro era um deck caro, gente. O Spyro era um deck que era relativamente bem caro. 2 Firewalls era uma grana. Super Agente era tipo assim, $60 cada Super Agente. Sei lá, não sei se era $60 ou 40, mas era caro. Um detalhe sobre o Super Agente, que eu acho interessantinho falar, que eu lembro que na época do hype, porque eu dormi um dia e quando eu acordei teve um anúncio do OCG, Double Helix existe. E aí no OCG foi uma putaria do caralho e vinha Mega Team. E essa Mega Team, nesse ano 2017, ele ia reprintar algumas coisas, reprintou o Zodiac, inclusive, e daí a Konami foi lá e meteu lista depois da Mega Team, que foi engraçado. Mas ia vir alguns reprints de cartas de Spyro. Se eu não me engano, a coleção que veio, o primeiro Spyro, devia vir nessa box. Mas o Super Agente não veio. Eles não reprintaram a porra do Super Agente. Então, no meio do ano, depois do lançamento mesmo do anúncio do Double Helix lá no OCG, e a gente sabia que ele ia vir na box, porque a box já estava programada, a galera ainda vendia set de Spyro barato. Eu lembro que eu tinha comprado 3 sets de uma vez, tá ligado? De Spyro. Com 3 Super Agente. Eu tinha pago, sei lá, 150 em cada um. Daí eu segurei um pouco quando tava perto do lançamento. Cara, eles explodiram de preço. E aí, porque não teve reprint, tá ligado? Não tiveram reprint, mano. E a galera vendeu barato porque não sabia se ia ter ou não. Quando veio a box da Mega Team e não teve reprint, cara, ele ficou muito caro. Além, claro, das cartas staples que precisavam pra usar na nova box de links, como o Bull Reload e o Firewall, como o Raish falou aí, além do Double Helix. E era bizarro. O Spyro era um deck muito caro. Era um deck bem caro mesmo. Até pros padrões da época, eu lembro que eu comprei esse Spyro aí, mas foi uma grana boa que eu investi. E o principal fator do deck é que o Pendulum e o Trix eram decks muito baratos pra época, né? Era um deck bem acessível. O Pendulum, a gente brinca que o Pendulum era o deck de caixinha, né? Que sempre tem um deck de caixinha, que é o Salamangreat já foi, por exemplo, que é um deck que não é necessariamente o melhor deck do formato, mas é barato. E aí muita gente usa. E aí esse meu metacall foi orientado pra, cara, eu vou jogar contra Pendulum, né? E aí tanto que tinha o Gameciel e o Kumongos pra dar no Bagusca, tinha Evil Match pra dar nas cartas dele, tinha o Raigeki, porque eu não tinha o terceiro Evil Match. História engraçada, eu entreguei a decklist desse torneio com 2 Evil Matches, mas eu não tinha o segundo Evil Match, e eu não tava achando alguém pra comprar. E aí, eu tirei o Evil Match no booster de inscrição. Foi engraçado. Caralho! Que abuso. Não, eu falei, velho, amanhã, sábado, eu venho aqui, eu chego 2 horas antes do torneio, eu trago $100, a carta valia $60. Eu trago $100, eu pago o preço que quiserem pelo Evil Match, mas não dá pra jogar sem ela. Que rabudo, mano. Foi desse nível. De bizarro. Aí eu tirei o Evil Match, foi engraçado. Mas enfim, aí o metacall pra esse torneio era muito Pendulum, o que de certa forma se converteu. Pendulum era o deck mais representado do torneio. Minhas 2 primeiras rodadas foram contra Pendulum, e depois eu não joguei mais contra Pendulum. Acabou. Foi surreal. Porque tinha muito Pendulum, mas o fato de ele ser um deck de caixinha fazia com que a galera que usasse ele, primeiramente, não era uma galera tão boa assim, tá? Não que todo jogador fosse assim, fosse ruim, mas a grande maioria de quem tava jogando com o deck era meio torto, entendeu? E aí era a galera que não sobrevivia às altas rodadas. Então, depois das 2 primeiras rodadas, tudo que tu via ali era Mirror de Spyro. Então, isso inclusive tá direcionado com... Acho que naquela live que a gente tinha feito da Epic, você tinha citado isso, né? Que o Pendulum Magician, apesar de ter essas questões que você falou aí, cara, é um deck complicadíssimo. Ele é complicadíssimo, porque as tuas buscas não são limitadas e você tem 3 cópias de todas as cartas, mas, cara... Uma busca errada que você faz aqui faz diferença lá no final, e faz muita, porque o Pendulum, a Pendulum Sumo era muito minimalista que você fazia, era sempre Pendulum Sumo minimalista. Então, tudo fazia diferença. E por causa disso, apesar do Pendulum ser um deck barato e ser muito popular, pra ele converter bem de fato, ele teria que ter jogadores dispostos a usar a cabeça tanto quanto o deck demandava. E essa quantidade de pessoas era bem baixa, tá ligado? Ele era muito baixo. Ele é um deck popular demais. Pra ser tão difícil assim, tá ligado? Meio que unia tudo. Ele era muito popular mesmo, porque tinha muita gente que usava ele porque era um deck barato e era a opção que tinha. E por ele ser tão difícil, essa galera que jogava com ele por ele ser um deck barato era absurdamente punida porque não é tão boa assim, tá ligado? Porque não é tão competitivo assim e tal. Era ultra difícil de jogar de Pendulum decentemente nessa época. Pouquíssimos jogadores faziam isso. Por isso que o deck, mesmo sendo um dos mais representados daquele torneio,
Acabou. Foram 2 rodadas de pêndulo e nunca mais eu vi um pêndulo. Aí eu fiquei comprando Highgate contra Spyro e falando, que legal, que bela minha vida. Enfim, algumas coisas que eu quero destacar desse deck, pra começar, é o segundo Last Resort, que eu vi pouquíssima gente usando. Eu sempre gostei bastante de 2 Last Resort, sempre foi uma tendência minha. Eu usava ele no lugar do segundo do Gofu, né? Eu achava o Gofu horroroso. No meu profile da Argentina, a galera me acha de maluco até hoje, mas eu até hoje tenho meus argumentos que o Gofu era inutilizável. Inutilizável. Você via todas as decklists que usavam o Gofu usando o Ningirsu, que queimavam um espaço de extra deck, que pra mim era absurdo, era ridículo você queimar aquele espaço de extra deck, quando tinha N cartas que eram mais eficientes. Tipo assim, a Recital Starling que eu tô usando, sendo que meu DD Corona de side, era mais eficiente do que ter aquele Ningirsu ali, porque o Ningirsu não resolvia seus problemas, o cara sempre tinha alguma maneira de interação. E era um on-off que te queimava 3 espaços nessa deck. Pra mim, na minha cabeça, aquilo era inaceitável. E ele não era, ao mesmo tempo, ele não era defesa, não era hand trap, ele não era brick que você precisava usar, e ele não era carta Spyro pra você jogar. Então, várias vezes você olhava pra sua mão e falava, que legal, tem um Gofu aqui e, acabou. E é isso. Tudo bem que é briga de one-off, mas é uma das cartas mais fracas da história da humanidade pra Maxi, tá ligado? O Gofu era absurdamente ruim contra o Maxi. Só que contra o Maxi, esse formato de Spyro, eu devo pontuar de que a gente não pensava no Maxi. Não devia, inclusive, mas... A verdade era essa. A gente só fala... Inclusive, eu perdi o top 16 do ICS pro Maxi. Foi engraçado. É por isso, inclusive, que ele não pode estar 1, né? Tem que estar 1 pelo amor de Deus, velho. Foi ridículo. Tipo assim, o que aconteceu? O cara comprou o Maxi. E eu naquele ICS teve vários jogos que eu comprei o Maxi, dei no cara e o cara falou, parabéns, amigão, você é muito bom. Eu falei, valeu. Agradece. Véi, era ridículo. Você só dava o Maxi e falava, amigo, você perdeu, eu sou melhor que você. Fazer o quê? A culpa não é minha que eu sou tão bom assim. Segue o baile. Enfim, esse Spyro aqui que eu montei, inclusive, se for pela exceção do Highgate, do Evilly Match e do Gameciel, ele era um Spyro bem mais orientado pra ir primeiro do que os outros, né? Você tinha aqui o Double Summon, que aumentava um pouquinho a consistência. O segundo Last Resort, a galera não valorizava quando ele era bom, mas ele era muito importante. E uma coisa que a galera também é importante citar, é que nesse formato de Spyro, várias vezes você chegava no seu Double Helix sem saber o que era o topo do deck do cara. Por exemplo, comprei Double Summon e comprei Last Resort. E o Tuff. Normal Summon Tuff, Double Summon, Normal Summon, Last Resort. Double Helix agora e muita fé. Porque todos os decks daquele formato, pra começar que estava num torneio grande, você já sabia do que seu oponente estava a partir de uma certa rodada. Então já era mais coerente de você chutar. E todos os decks bons do meta usavam muito mais monstro do que qualquer outra coisa. O que, inclusive, depois virou uma tendência que era o Spyro que não usava Hand Trap. Era um Spyro que usava, tipo assim, 3 Ashes do Maxi, mas o resto era Spell. Era 3 Evelynns, era carta boa, Book of Moon, não sei o que, pra ter uma quantidade maior de Spell e os odds do cara acertarem ficarem menores. Não é surreal ver isso? Bizarro, né, cara? Magical Spring de main deck. A galera usava Magical Spring de main deck, que dava o Magical Spring e comprava 6 cartas, porque o Spyro deixava ali o campo, o Last Resort normalmente, aí já era mais 2, 3 draws do Magical Spring, e aí você comprava o Evilly Match e ganhava. Era bizarro. E era muito, muito gostoso de ver esse formato acontecer, cara. Nossa, que delícia. Olha que bizarro. Você usava um deck diferente só pro topo do seu deck não ser sempre o mesmo. Loucura da porra. gente. Sim, cara. É a coisa mais linda que existe. Enfim, divagação à parte, uma outra coisa que eu gosto muito desse meu profile é o Chaos Hunter. Se tem uma carta pra mim que era responsável por esse top do ICS, foi o Chaos Hunter. Eu lembro que na última rodada eu tava X2 na bolha, ganhei, topei, perdi, não topei, contra Trickster, levei um pau game 1, tava levando um pau game 2, aí eu invoquei o Chaos Hunter. Aí o cara não tirou. O cara não tirou o Chaos Hunter por nada nesse mundo. Eu fiquei lá, fiquei 6 turnos só batendo com o Chaos Hunter. Era o meme do Trickster, inclusive, né? Qualquer monstro de 1850 de ataque, você ganhava do Trickster. Porque você batia na Candina e foda-se. E ninguém sabia do Chaos Hunter, né? Ele nunca tinha sido usado antes. Não tinha uma lista de que usava o Chaos Hunter, não pra um jogador relevante que eu tenha visto. Maneiro. E eu usei esse Chaos Hunter e foi uma das coisas mais geniais. Eu falei, velho, eu sou um gênio. Eu sou um genial, eu sou o cara mais inteligente do mundo. E o Chaos Hunter era absurdo.
Era absurdo, e depois de algum tempo, ele começou a se tornar mais popular, tanto que na próxima lista vocês vão ver ele. Além disso, outra coisa que acontecia também, era sair de deck de cartas que melhoravam seu Going First. Que o Rescue, o Utility Wire e o DD Crow, já que você tem combinho de buscar tal, o DD Crow era legal, o Utility Wire era uma carta de vantagem muito legal. Você fazia umas jogadas assim meio bestas que melhoravam muito seu Going First, pra tirar Evelyn Match Highgate, provavelmente. Sim, maneiro. E a última dinâmica que eu quero explicar nessa deck, desse deck, é esse Ancient Fire Dragon. Você pode reparar que não tem aqui no Spiral nenhum tipo de Destrudo ou Dragon Ravine, que em outras listas você pode acompanhar que o cara usava tal. Mas ainda era muito bom você ter esse Ancient Fire no seu extra deck, exclusivamente pelo fato de que algumas situações específicas você dava o seu Tuff com Ash de Double Summon, ou o seu Super Agente Normal Summon Ogre, só pra você fazer a play de pegar o Ancient Fire Dragon e estourar o campo do cara. Porque essa carta é um animal, ele é desbalanceado e estoura o campo do cara também, pra buscar um campo pra mão. Pega o teu, caralho, isso é muito forte. No Mirror de deck que usa campo, mano, essa carta aqui é a melhor possível, tá maluco? O Trickstar usava campo também, então você usava esse Ancient Fire Dragon, era o Ancient Fire Dragon proativo, né? Era um Ancient Fire Dragon muito importante. E era bizarro, porque você só fazia isso para a jogada de Normal Summon Ash e Normal Summon Ogre. Mas aconteceu algumas vezes naquele SS. Eu lembro que eu joguei contra um Turidraco que eu fiz isso. Eu lidei com o Diagram, que não ficou lá retendo follow pra ele, e eu busquei um resort. Justo. Só isso. Foi só isso que o cara fez. Mano, não é só de agora não, que o cara baixa a hand trap fazendo do Five, tá ligado? Esse linha que você esconde ali, ó. Nossa, Height já baixando a hand trap pra pra fazer era o Normal Summon Belly before it was cool. Tu doido, maluco. E tem esse Binary Sorcerer aqui. Eu lembro que eu só queria usar ele porque eu achei ele engraçado. Não tinha um bom motivo, na verdade. Ah, vai te fuder, maluco. Isso aqui veio no estrutura também, né? No mesmo do... Veio no estrutura do Trigate. Só que assim, a grande verdade é que eu olhei pro meu extra deck e eu falei, véi, não, e se? Cara, isso aí me lembra os profile do... Como é que é o nome do filho da puta, cara? Ah, caralho, mano. É o cara do Rio, o Léo. O Léo Martins, por que usou? Porque é bom. Eu quis, mano. O Léo colocava no extra deck do Cosmo dele, tipo, uns não sei o que, Roid lá, uns bicho máquina, tá ligado? De fusão. O cara não fazer fusão nunca. Eles colocavam o Moke lá, de fusão e tal, uns bagulho nada a ver, tá ligado? Só pra preencher o extra deck dele. Mano, era muito show, cara. O Léo é a melhor pessoa. A verdade é que assim, o ponto de usar esse Binary Sorcerer é porque ele tinha mais ataque que o Proxy. Era só por isso. Que tipo assim, 200 a mais de ataque. E eu falei, cara, se algum dia eu perder o jogo, porque o meu Proxy Dragon faltou 200 de ataque, eu vou me odiar tanto. Pra que arriscar, né? Coloca aí, ao invés de usar 2 procs, coloca um dessa porra aí. E valeu. Era engraçadinho, era fofo, não era muito mais que isso não, pra ser sincero. Sim. Tá. E o Gaia Dragon, o Gaia Saber. Velho, o Gaia Saber era absurdo e a galera não valorizava o quanto essa carta era boa. Eu via, jogador comum de Spiral fazia sempre o mesmo combo. Você parecia jogador de GoPro. Decode Token Sleeper Pass! Decode Token Sleeper Pass! E a galera não valorizava o que era mais interessante no Spiral, que era você ter essa variedade. A minha jogada principal do Spiral era com a Master Plane pegar o Rescue, deixar o Super Agente no campo, aí no turno do cara eu viro a Rescue, 2 Sleeper na Rescue, a Rescue vai pro cemitério, tem o Super Agente no Grave, e dá místico. Por ser uma trap é quick, então você dá a Rescue, Burn, invoca o Super Agente e estoura uma SP Trap, porque sim. Maneiro. Isso aí realmente era muito legal. Tem muita coisinha escondida. Tem vários... É engraçado, né? Porque quando você para pra ver a camada além da superficial, você encontra esse tipo de interação, cara. Tem umas paradinhas que são muito legais. Tipo, eu lembro que até no Gol, que tem umas porra lá que você não... às vezes você não morre porque você deu aquele octo lá no cara e cortou o ataque do maluco, tá ligado? Tem gente que nem leu o segundo efeito das cartas. Tipo, o Cobra matando com... Suprex Cobra. Você mata a porra do Masterpiece, tá ligado? Porque você bate e o Cobra tem feito quick que ele morre e aí você dá ataque pro outro bicho e ele mata o Masterpiece na porrada, tá ligado? Que é o único áudio que você tinha. Tem umas paradas ocultas, assim, que é fora do combo de Yu-Gi-Oh! Pro, que, tipo, é uma das paradas que a galera devia parar e ver, né? O meta é chato. Cara, você pelo menos sabe tudo do deck, dá uma olhada antes aí, velho. E olha tudo que a gente já falou, a gente acabou de falar sobre como o Evelyn Match era uma carta e deixou de ser uma carta porque a galera começou a passar o turno seco.
Aí o Cherries deixou de ser usado, de main deck principalmente, porque todo mundo tava jogando ao redor. Aí era melhor não ter o Cherries no deck. Aí tinha jogadinha de seu Spyro, velho. Isso era lindo, isso era maravilhoso. E o fato de esse tipo de coisa acontecer é aquela roda gigante, porque a partir do momento que a galera joga em volta do Reaper e ninguém mais vai usar o Reaper porque todo mundo tá jogando em volta, cara, de repente no torneio lá eu vou e ignoro o Reaper, e foda-se, e eu vou pra cima. E aí eu não vou tomar o Reaper. E aí eu posso ganhar só por isso, tá ligado? Esse tipo de mind game pode acontecer, isso é bem legal. Era muito importante que isso acontecesse, era legal demais, era muito gostoso. Deve acontecer, cara, sempre. Tá, só dar uma avançada aqui então, clã, porque tem uma parada que eu queria falar que é justamente um meio termo entre várias coisas, que é justamente o profile do pessoal ali da Mind Gamers, né? Eu queria ter trazido o Gui pra falar aqui, porque eu lembro que o Gui jogou bastante essa época, ele ganhou o DSC do final desse ano, jogando de Spyro, inclusive, e tinha 1 milhão de Spyro. O RJ que ganhou, ele ficou em segundo. Verdade, o Gui ganhou no ano anterior. E no seguinte. Exatamente, o Paulo ganhou esse aqui. Então, daí o que aconteceu? Qual foi? Você pode ver o vídeo nesse link aí, você clicar pra ver lá no canal do Paulo. E, inclusive, eu esqueci de chamar o Paulo, porque ele jogou de magia, a maioria desse formato, né? Só foi jogar de Spyro no final. Então ele ia ter um outro ponto de vista pra falar, mas, bom, o barco zarpou. Mas enfim, qual que era uma questão que era interessante, que eles falavam lá no deck de Spyro deles? É que tinha essa parada do deck Spyro Standard de CCG, onde, ok, tinha gente ainda que... Tinha uma galera que já tava mudando, e vou fazer o first como o Reich fez aí, colocando os double summon, esse tipo de coisa, mas imagino que o standard ainda era cópia, ainda mais aqui no Brasil, infelizmente. Mas ainda tinha a parada do Spyro Blind Second, e eu vou ser second e valeu. Só que a visão deles do deck era que, ok, eu ainda uso meu Spyro, se eu perder no dado, eu ainda escolho ser segundo, porque o meu deck consegue fazer isso, mas se eu for primeiro, eu não vou comitar, vou fazer full combo e vou tentar não perder para as coisas que esses decks perdem. Qual é o principal motivo de você ter que passar o turno se você vai primeiro? Se o cara te manda ir primeiro. Além de você não querer dar sopa pra Reaper, por exemplo, mas outra coisa é que você mata a tua própria Reaper e mata o teu próprio Gama. Então você não coloca o monstro na mesa porque você fica com cartas que dependem do teu campo estar vazio. Mas se essa carta for a Master Plane, foda-se, porque eu coloco a Master Plane na mesa e vou jogar em cima dela. Porque se o cara mata ela, cara, ele mata ela, se eu tiver Reaper eu posso dar depois, enfim. Claro que não vale mais a pena, mas enfim. Mas eu vou buscar um monte de carta. Eu ainda assim tenho um monte de hand trap. Essas hand traps não dependem que eu tenha um monstro na mesa. Então eu vou te dar hand trap, mesmo você tentando jogar pra cima do meu monstro que já tá na mesa, mesmo tendo me dado Reaper, por exemplo. E eu ainda sou um Spyro, como o Reich falou, você só usa o Helix, mas tudo bem, se não tiver o Helix e tiver um mínimo de follow ali, eu vou conseguir baixar porque as minhas cartas são agressivas. Então eu posso conseguir ainda matar, tentar capitalizar a vantagem, porque eu não dependo que o meu campo esteja vazio. Então eu boto uma carta de ultra vantagem e tento segurar o jogo com as hand traps que eu tenho, que não depende do meu campo tá vazio. E aí você consegue contornar uma parada que era standard até então e consegue sair do standard pra conseguir counterar o que é standard naquele momento, que é uma das principais coisas acho que uma você coisa faz no importante metagame. citar, só um pequeno contextualização, é que nessa época do PRJ lançou esse Spyro, que era esse Spyro mais fluido possível, a galera começou a usar um Spyro que era full going first. Eu lembro que nesse torneio, nesse DSC eu joguei, e o Ramon tal, principalmente a galera do RJ, jogou com esse Spyro que era full going first. Tinha Scapegoat de main deck, Isso, era verdade. Strike de main deck, era nesse nível. As cartas eram completamente inclinadas pra ir primeiro. Qual que é o problema? Deu 2 rodadas do torneio, ninguém mais mandava ele começar. Acabou. E aí eu concordo com a visão do PRJ da vida, né? Porque o PRJ falou, cara, gosto muito da ideia do Ramon, né? Porque o Ramon foi o cara que me falou dessa ideia. Eu não sei se foi ele que criou, mas certeza que passou muito bem por ele essa ideia. Ele falou, cara, a ideia do Ramon é boa, é uma premissa válida, mas não é tão bom você fazer isso porque dura pouco. Talvez seja mais interessante eu ser o mais fluido possível, eu ser bom entre os dois. Eu ser legal, decente entre os dois. E... O pior é que pra GG esse cara que escolheu aí essa parada, mano, 2 rodadas, o cara não mandava, não mandava mais ele começar. Tipo, é muito pior pra ele com o deck dele em segundo do que o deck feito pra ir segundo e primeiro, tá ligado? É muito pior. Engraçado pra caralho. Isso que o Paulo falou justamente isso, com essas palavras. Ele falou, cara, o deck de Spyro going second indo primeiro é 10 vezes melhor que o deck de Spyro going first indo segundo. E é inaceitável, cara. É inaceitável o quão diferente, o quão discrepante é a jogabilidade entre os dois. Então, velho, não tem por que você fazer um Spyro full going first. Se você vai durar 2 rodadas, que você vai fazer sua gracinha ali, acabou. Não acontece mais nada com ninguém.
Muito bom, bicho, muito bom. Tá, E, véi, sabe o que é Ah. mais bizarro disso? É que essa decklist do Paulo, ele trouxe alguns conceitos interessantes. Pra começar, ele adaptou esse conceito do scapegoat, que foi um conceito que eu lembro que principalmente o Ramon e a galera dele trouxeram, mas ele botou de side. E a partir do momento que o scapegoat de side ficou bom, passou a se tornar razoável usar o GoFu de main deck. Porque deixou de ser uma troca de recursos desinteressante, de você trocar muita coisa no seu extra deck, e passou a ter o scapegoat também ali, que fazia basicamente a mesma coisa que o GoFu e jogava melhor ao redor de um XC. E o Scapegoat, inclusive, era uma maneira de você chegar no Boy Reload. O Boy Reload, nessa época, era um animal, tá, gente? Você tinha duas maneiras de lidar com o Boy Reload. Ou você fazia outro Boy Reload e roubava o Boy Reload do cara, ou você fazia o Ninguiço. E era isso. É uma das formas de você lidar com o Sleeper também, né? Que é uma puta carta chata, que é chato pra própria engine tirar, inclusive. Porque existe o campo. O Boy Reload, tinha várias vezes que o seu Sparo, você não queria dar interação no cara, mas falou, cara, se esse cara juntar tudo aqui no Boy Reload, eu perdi. Engraçado, cara. Cara, tem mais alguma parada que você quer acrescentar aí? Que acha que vai ser justo? Mais alguma parada pra acrescentar aí? Nesse deck do Paulo, eu acho que não tem muito mais coisa pra acrescentar. Eu só acho que esse deck aqui, ele meio que fecha todo o ciclo. Porque o Paulo jogou muito tempo de Pendulum nessa época, eu lembro dele reclamando que o Pendulum era muito difícil, não sei o que, não sei o que. E esse Spyro foi um dos Spyros mais fluidos que foram criados, né? Ele pegava essa premissa toda de tentar ser bom dos dois lados, e era muito melhor que o Spyro Going Second, Hard Going Second indo primeiro, e era muito melhor que o Spyro Hard Going First indo segundo. E aí, eu acho que é isso um pouco do brilho do formato. O Foolish Goods ali, que voltou no lugar do Double Summon, que a gente viu agora há pouco, entrou no lugar, por quê? Porque jogava ao redor do Cherries pra Master Plane. Especialmente pra esse torneio, que era um torneio de 32 pessoas, e você sabia que ia ter 20 Spyros naquele torneio. Sim. Sacou? Não era um torneio que estava no ICS, onde havia limitação financeira. Não, você tava jogando com os 32 melhores do Brasil, tá ligado? Então era mais ou menos por aí. E aí essa foi a ideia do Paulo pra isso. Ele usou o Meister. Ninguém nunca tinha usado o Meister antes. Ninguém. Por quê? Assim, ninguém. Por quê? Porque nega só a melhor carta do deck, tá ligado? Que era a carta onde eles viram que ela é tão boa que resolveram jogar em cima dela. E o Meister é Ninguém nem sabia, ninguém nem tinha nem pensado que o Meister devia ser uma carta boa. A gente nem lembrava da existência dele. Caralho, o Meister só nega Master Play. Puta que pariu, mano. Foda-se, eu vou usar essa merda. Muito bom, cara. Foi um momento de imbecilidade geral que todo mundo esqueceu que a carta existia. Vez ou outra acontece isso mesmo, né? Tipo, as cartas estão ali, ninguém só não usa porque não usa. E valeu. Faltou alguém chegar a usar pra falar, meu Deus, velho, por que a gente nunca usou isso? Muito bom, cara. O que a gente tinha na cabeça? Mas é isso, clã. Então, como vocês puderam ver, essa foi meio que o início, né? A curva de início até chegar no meio do formato, o Tier 0, as banlists de emergência, a movimentação do metagame em volta desse formato, até chegar na época ali de janeiro, no final de janeiro de 2018, porque no final desse ano de 2017, pra quem não lembra, foi anunciada uma coleção pouco relevante lá no OCG chamada Link Vrains Pack, foi o primeiro Link Vrains. E daí, dessa coleção, foi anunciado um montão de Link mongoloide absurdo, dentre eles o Nidophile, Bazold e, claro, o Electrumite. Então, depois de um tempo, a gente não sabia, claro, a gente não sabia nessa época quando que essa box viria a ser lançada, implementada no TCG. Com o passar do tempo, a gente descobriu, porque na coleção do começo do ano, que eu não lembro definitivamente qual é o nome da coleção, mas na coleção do começo do ano de 2018, ia vir o Electrumite e a Isolde importadas naquela box. E como o Pêndulo Magícia era o deck que vinha ali fungando, teoricamente, no cangote do Spyro, que era o melhor deck daquele formato até então, tanto que o último ICS, que foi o ICS Melbourne, foi uma Mirror Match de Spyro na final. Eu acho que foi esse. Bom, enfim, foi uma Mirror Match de Spyro na final. A Banlist precisava, além de tudo, já que o Magician já ia ser muito forte, tá? Mas ela precisava limar o antigo pra abrir espaço pro novo. E ela fez isso. Veio na Banlist do final de janeiro uma Banlist de emergência, não, uma Banlist standard, que fez o seguinte. Caralho, eu nem lembro o que ela fez, eu abri a lista errada. Puta que pariu! A Banlist, eu lembro que a Banlist limitou o campo. Mas caralho, eu peguei o bagulho errado, peraí, agora eu vou ter que Acho que encontrar. foi só isso, acho que a lista só limitou o campo. Isso, beleza. Acho que foi só isso no Spyro mesmo, né? Só limitou o campo. Por Tá. aí. Então, como os... Baniram, não lembro se baniram Ancient Fire Dragon, mas isso eu não lembro. Mas foi que limitaram o campo, foi isso. Isso, pô, Então, como o Spyro já tinha sido capado na banlist de emergência, e convenhamos, o Spyro, apesar de tudo, e ser um deck redondo e que funcionou muito bem nessa época, você para pra ver as cartas, ele tem poucas cartas, tá ligado? Então, se você quer hitar a parada, assim,
não é como se tivesse muitos alvos pra você fazer. Então a Konami foi lá e limitou o campo, o Spyro Resort, que é a carta mais forte do deck, porque a Master Plan pega... E aí eu lembro que nessa época, depois que ele foi limitado, até surgiram um monte de combos no Yu-Gi-Oh! Pro, onde você precisava fazer a Master Plan cedo, e aí você trigava ela, quer dizer, você usava o campo cedo, porque ainda tinha 3 Terraform, 7 Rotation a 1, mas você achava o campo cedo, você tinha que fazer o Nightmare Unicórnio pra poder descartar uma carta. Isso não foi na época, foi um pouco depois, né, quando veio os Nightmare. Em 2018 que lançaram Isso. os Nightmares, assim, Verdade. o Spyro nessa época era um deck pra fazer graça, cara. Exatamente. Mas a era época de engraçado. ouro foi essa. Exatamente, mas é engraçado. Você tinha que dar o unicórnio, descartar uma carta, devolver o campo pro deck pra dar Master Plan, pra Master Plan pegar o campo de novo, tá ligado? Puta que pariu, que merda. Mas, então, é só pra você ver a força que você precisa fazer pra jogar com o Spyro com um campo. Então, o campo foi limitado, isso tirou o Spyro do metagame, não só pelo quesito limitação do campo, mas pelo quesito Power Creep que vinha a seguir, porque o Pêndulo Magician tava tão absurdo com a inserção do Electromite, que a Konami, olha só o que ela teve que fazer. Ela não lançou a lista de emergência, não foi como o Spyro, que ela deixou rodar 2 torneios e lançou uma lista de emergência limitando as cartas. Não, o Pêndulo, antes de lançar o Electromite, baniu o Joker e baniu o Double Iris antes de lançar a porra da carta de suporte pro Pêndulo. E mesmo assim, ele foi quase um tier 0 daquela época. Então, foi isso que aconteceu na banlist, que sucedeu ao formato do Spyro, e a partir daí, pelo menos no curto prazo, ele morreu do competitivo. E era um deck roguezinho, fofanca, usado só pra fazer graça e pra saudosista, como o Height aí, por exemplo, que é saudosista do Spyro. Futuramente... Esse formato tem um lugar no meu... Esse é um formato que de verdade tem um lugar no meu coração, porque eu sempre fui um jogador assim, eu sempre preferi muito mais formatos onde a mirror match é boa, eu consigo jogar literalmente todas as matches gostosinhas, do que formato onde tem 1 milhão de decks. Pra mim, formato de 3 decks é ótimo. Esse formato foi uma delícia. Porque, obviamente, pra quem não gostava de nenhum dos 3, deve ser horrível, mas aí... Ema. Aí, azeite. Pois é, então, e quando um deck é tão popular assim, a mirror match dele tem que ser decente, porque se não for, cara... Aí é imagina foda. a mirror match de Infernoble, tá ligado? Cara Pelo amor de do Deus. céu, aí é foda, tá ligado? Aí não dá. Mas quando você tem, tipo, um deck que é muito mais popular que o outro, mas a mirror match dele é boa, cara, tá ótimo. O formato tá como ele deveria ser. É isso que o Yu-Gi-Oh! Deveria ser. Em linhas gerais, pelo menos, dentro do competitivo. Se você não joga do competitivo, cara, parabéns. Isso é muito bom. Mas foi isso que aconteceu, daí teve a banlist que aí matou o Spyro parcialmente num futuro não tão distante, que foi no... Na verdade, pra gente que tá ouvindo foi um passado, mas pra época que eu tô tentando falar foi o futuro. Complexo, paradoxo, mas é. E aí no começo de 2020 foi lançado o Magician Souls, que unido com todo o banimento do metagame daquela época, com o Salamangreat fora do meta, o Sky Strike, fora do meta não, pelo menos irritado, né? O Salamangreat irritado, o Sky Strike irritado, o Thunder Dragon irritado e o Orkush irritado. Com isso, abriu espaço pro Spyro fazer uma graça no começo daquele formato lá do 2020, pré-pandemia, quando éramos felizes e não sabíamos. Mas aqui, no formato Spyro Tier 0 caracterizado, o formato acaba aqui. Eu até peço desculpa pra todo mundo, porque a gente passou muito pouco por cima do Pêndulo, do Trickster, do Light Swarm e tal. Mas, gente, se fosse esse vídeo deu 1h30 só acompanhando a evolução do Spyro. Se a gente fosse falar desses decks, era mais 1h30. Então, assim, se vocês quiserem, pede pro T me chamar em outra oportunidade, a gente fala desses outros decks daquele formato. Porque era um formato de Spyro, gente. Era um formato de Spyro e o resto que tentava ganhar do Spyro, sejamos sinceros. Porra, o maluco tá aprendendo, hein? O cara já dá um cliffhanger aí no final, tá ligado? Gancho. Ah, fi, todos os vídeos assim, todos os convites. Bom, eu queria agradecer ao convite do T-Shadow, porque eu falei de uma coisa que eu amo mais do que o Yu-Gi-Oh!, que é esse formato de Yu-Gi-Oh! Por favor, se vocês não conhecem meu canal, ou se você tem algum tipo de antipatia por mim, me dá uma chance, verifica meu canal, Height Yu-Gi-Oh! Eu tô muito perto de chegar em 3 mil inscritos, muito perto. Falta, tipo assim, 100 pessoas pra chegar em 1000 inscritos, e eu tô quase completando 1 ano de canal, então seria uma meta bem legal. Eu investi bastante em microfone, em computador, em qualidade, então, você pode, sei lá, retribuir e se inscrever no meu canal. Considera virar membro no meu canal, onde por 3, 8 ou 20 reais você ganha acesso exclusivo a WhatsApp, vídeo antecipado, compra na Element 4, que é a maior loja de card games do Piauí. E é isso, eu acho. Muito obrigado, T, pelo convite, e daqui a pouco ele vai aparecer no meu canal de novo, então... isso vai ficar um cliffhanger pra vocês assistirem lá. E é isso aí, galera. Clica no link na descrição ou no link nesse card que tá aparecendo aí no canto, em algum dos cantos da sua tela. E por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou, se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.